Vamos já saber, estamos à conversa com Luís Mesquita. Boa noite, Luís. Boa noite, Carvalho. Boa noite aos nossos ouvintes que estão na escuta. Eu não sei se já tenho a câmara ligada, que é para olhar para Vamos já. Olhar para a cara dos meus ouvintes depois Vamos lá. e dos nossos telespectadores de hoje. Aqui está ele, Luís Mesquita, direto para a nossa página do Facebook. Vamos já começar com a nossa entrevista. Luís, antes de sonhares fazer rádio, antes de sonhares teres este projeto da Rádio Portuense, a tua vida tem sido, digamos que, um pouco, entre aspas, de artística. Uma dessas partes fundamentais foi, sem dúvida alguma, o campeonato SingStars. Queres-me falar um pouco sobre essa tua aventura dos SingStars? Antes de mais, gostei dessa parte artística, espetáculos. Até me sinto um artista, essa parte aí do Foi artístico. bonito. Sinceramente, fiquei agora muito lisonjeado. Olha, esta é uma história muito fácil de contar e divertida e, ao fim e ao cabo, tem muito a ver com a família. O pessoal juntávamos em casa do meu irmão e quando não tínhamos nada para fazer, era jogar PlayStation. Ou era futebol, ou era SingStar. Na altura, isto já foi há uns anos. Isto já foi pá, aí, há 10 anos atrás que começámos nestas aventuras. E começámos a participar numa comunidade que era a comunidade SingStar. E o que é que se baseava isso? Isso baseava-se em fazer vídeos, o pessoal a cantar, fazíamos os vídeos e depois inseríamos vídeos na comunidade, onde havia muitos vídeos de todo mundo, toda a gente por todo mundo participava e fazia esses vídeos. Só que nós tínhamos uma particularidade, nós não ficávamos apenas sentados, olhar para a televisão e com o microfone. Nós ou íamos para o telhado cantar, ou íamos para o meio da rua cantar, ou cantávamos dentro do carro, levávamos a PlayStation e a televisão atrás de nós e punhamos lá a fazer essas brincadeiras. Essa brincadeira começou até uma altura que decidiram fazer um campeonato da Europa de SingStar. Chamado, na altura era tipo Eurovisão, mas era Eurovisão do SingStar. E nós, como já estávamos a fazer aquilo há algum tempo, nós dissemos, vamos participar. Até parece mal nós não participarmos. Nós na altura tínhamos criado um nome para a banda, porque um dos primeiros vídeos que fizemos foi na cozinha lá da casa. E por termos feito o vídeo na cozinha, decidimos dar o nome de Kitchen Band. A nossa banda era a Kitchen Band, a banda de cozinha, em inglês. Só isso o pessoal na comunidade SingStar achou graça de haver a Kitchen Band, porque nós na altura, para simular os instrumentos musicais, utilizávamos uma vassoura, utilizávamos os baldes da cozinha, as panelas da cozinha, tudo isso para criar aquele backstage, aquele show-off de banda. Para além disso, mascarávamos a rigor. Se fosse os Scorpions, nós mascarávamos a rigor os Scorpions. Se fosse os Guns N' Roses, nós mascarávamos a rigor as Guns N' Roses. E na altura decidimos participar. Houve 2 anos que houve o SingStar, foi em 2011 e em 2013, que houve 2 campeonatos da Europa. Nós participámos nos 2 a representar Portugal e vencemos os 2. Isto era feito por várias fases. Uma primeira fase decidiam quem era o vencedor, como se realiza o Festival da Canção cá em Portugal. Decidiu-se quem foi o vencedor de Portugal, nós ganhamos cá em Portugal e fomos representar Portugal pela Europa fora. A primeira música, no primeiro ano, em 2011, cantamos os Guns N' Roses, Living on a Prayer. E o segundo ano, estou a confundir, agora já não me lembro. Eu daqui a um bocado vou aqui cá atrás à minha memória e vou recordar quem foi, agora não me lembro quem foi. Sei que um dos anos foi o Guns N' Roses, Living on a Prayer, eu acho que esse foi em 2013. E em 2014, não me recordo agora qual foi a banda que imitamos, mas foi a representar Portugal. Na altura, havia vários países que eram também experts no SingStar, que era a Espanha, a Irlanda, o Reino Unido, e nós ficámos tão contentes por ir representar Portugal e acabámos por ganhar. E só isso, para nós, apesar de ser uma brincadeira, quer queiramos que não, foi um concurso internacional. E nós a representar Portugal e a ganhar esse concurso, para nós foi uma honra termos feito isso. E claro que isso não teve o mediatismo que tem um Festival da Canção, não é a mesma coisa. Sim, sim. Mas a nível de videojogos tinha o seu mediatismo. Para quem conhece o SingStar e quem está associado às consolas e aos videojogos, sabe que o SingStar naquela altura era um grande jogo. Nesta altura já não é tanto, mas na altura era um grande jogo, trazia muita gente e de facto tivemos o nosso sucesso virtual, digamos assim.
E foi engraçado, foi muito engraçado. Vamos então aqui à nossa página do Facebook, mandar beijinhos e abraços por esse mundo fora. A Ana Rosa diz Porto, sempre na foto. O Ricardo Lopes, a rádio da minha cidade e do meu clube, Futebol Clube do Porto, muito embora resida em Alfena, abraço. O Ricardo Lopes diz que falta o dragão ao fundo. O João Custódio diz Força Luís Mesquita, estou contigo diretamente dos Açores. O Pinto Júlio diz saudades desta cidade. O Filipe Freitas, a melhor rádio. O Vicente Reis, gosto muito da rádio portuense porque tem muita música portuguesa. A Beirinha Mesquita pergunta e eu, Beirinha, estivesses aqui, porque brevemente, quem sabe, a gente não vamos fazer também uma entrevista à nossa Beirinha, a nossa locutora lírica daqui da rádio portuense. E o Fábio Ferreira diz abraços desde a Alemanha. Deixa-me mandar um abraço para os Açores, aqui para o João Custódio, ele que está também, ouve sempre, quando são os jogos do Porto, ele está sempre aqui, temos mais. Aqui ligado. Temos mais. A Mónica de Bremaker diz beijinhos para todos, Porto sempre, cidade e futebol, de coração de Bruxelas. O Ruben Oliveira, somos Porto. Vamos então, estava a ver que estava a demorar. Tem comigo esta noite também a Rafaela Guimarães, uma vez mais. Boa noite, Rafaela. Olá, boa noite, Carvalho. Boa noite, Luís. Boa noite, Rafaela. Passa a pasta então à Rafaela para a próxima pergunta. Agora que estou a ficar nervoso agora. Tanta pressão em cima, assim. Luís, sabemos que também, além desse campeonato que tu tiveste, e além da Rádio Portuense, também tiveste o desafio que foram as curtas-metragens, o Padrinho Tuga. Sim. Queres nos contar como é que começou? Isso também é muito fácil. Também vai quase no encontro ao que foi o SingStar. Quando passou a euforia do SingStar, o que é que nós abrimos fazer? Estávamos nós em casa, todos juntos, que geralmente nesse caso era eu, o meu irmão, os meus primos e mais 2 ou 3 amigos. Uma família de artistas. Uma família de artistas improvisados. Com telemóveis na mão e decidimos, vamos fazer qualquer coisa. E começámos a filmar. Fizemos um beat, fizemos outro, sempre ligado com qualquer coisa relacionada com máfia, na altura. E nós, sem querer, conseguimos ver que aquilo estava a ter um desenlace, conseguia ter um enredo. E nós decidimos, isto fica engraçado, estamos a fazer este, agora estamos a fazer o outro, o vídeo que fazemos a seguir, sabíamos o que tínhamos feito no primeiro, e o vídeo que íamos fazer a seguir, íamos buscar coisas do primeiro vídeo, que nós decorávamos, e começou a ter uma sequência. E isso foi engraçado porque no YouTube não teve tantas visualizações, mas havia, e ainda há, o serviço da Mel, que é o Mel Canal. Nós fomos pioneiros também a ter um canal lá no Mel Canal, e o nosso canal estava sempre em destaque, pelo facto de nós fazíamos algo diferente, criávamos era como se fosse uma novela. E o caso era o Padrinho Tuga. O Padrinho Tuga quem era? O Padrinho Tuga era nada mais nada menos que a máfia pobre, era uma máfia pobre, uma máfia brejeira da cidade de Porto, em que eu representava o padrinho, o mafioso mais teso que há aqui em Portugal, e tinha os meus capos, os meus sócios, os meus afiliados, que estávamos sempre prontos para fazer aventuras pelo Porto e pelo Portugal fora, e ao fim e ao cabo tentávamos demonstrar também um pouco da história, do que estava a passar em Portugal, tentar representar naqueles vídeos. Claro que não teve também assim muito mediatismo não no YouTube, mas no meu canal teve, e hoje em dia o canal ainda está ativo lá. Nós não temos feito vídeos porque o tempo é escasso, mas o canal ainda está ativo no meu canal. Quem procurar, pesquise TV Mafiosa, que o nome é mesmo assim, TV Mafiosa, e ainda temos lá os vídeos que fizemos, ainda tem lá muitos vídeos. E quem quiser seguir, quem sabe até o Padrinho Tuga volte à ribalta. Ele até já esteve cá neste estúdio, foi um dos primeiros entrevistados aqui da Rádio Portuguesa, foi o Padrinho Tuga. Na altura estava o Padrinho sozinho, de repente apareceu uma campada toda por aqui fora. O que eu não faço. Eu acho que o Padrinho Tuga até chorou na altura. Chorou, e chorou bem, estava tão bêbado que até chorou. Isso bêbado é natural. Isso, os vídeos, tanto o SingStar como o estava tão bêbado que até chorou. Isso era uma coisa que tinha de especial, é que estávamos sempre hidratados. Ora bem, nunca estava, a sobriedade não entrava. Para quem não percebeu esta de lá em casa, eu convidei o Padrinho Tuga para uma entrevista aqui na Rádio Portuense e ele julgava que estava sozinho, só que eu por trás dele convidei a malta toda da TV Mafiosa e eles apareceram-lhe aqui todos à última da hora, quando ele pensava que iria sozinho. Bom, entretanto, então ao Facebook, uma vez mais, o João Custódio diz, boa Luís Mesquita, que grande equipa, estou rendido, é mesmo a Porto, carago. O Silva
Silveira Moreira diz: obrigado, Luigi, pelo lindo cântico ao Boa Vista. Cantaste ao Boa Vista? Pois já fiz. Já cantei muitas tantas músicas. Eu estou curioso aqui o Silveira Moreira estar a fazer este comentário. De facto, cantei e fiz várias músicas para o Boa Vista também. E devemos fazer mais. Não era eu que fazia, era o Padrinho Tuga que fazia. O personagem Padrinho Tuga fazia as músicas para o Boa Vista. Eu tenho de ver isso. Vai ao YouTube e procura Padrinho Tuga. A Cecília Matos diz: beijinhos à família Mesquita. E a nossa diretora, a Carla Marques, diz que a pequena Yara está a ver o papá. Olha, a Yara está a ver. Um beijinho para a a Yara. nossa querida mascote. E um beijinho para a diretora, que estão a ver se estão a portar bem. Deve ser isso. Eu acho que é mais isso. Eu acho que a Carla está a ver se tu vieste mesmo para a rádio. Eu acho que sim. Luís, uma das coisas que eu te quero perguntar, e eu sei, tu sabes, mas vamos falar um pouco sobre essa equipa que constitui a TV Mafiosa. Estamos a falar, quero que tu me digas os nomes artísticos e os verdadeiros nomes. Acho que são pessoas que merecem ser homenageadas porque são excelentes pessoas e grandes amigos. Sim, são grandes amigos, são família, ao fim e ao cabo são família. Com personagens eu era o Padrinho Tuga, nome Paco Bezainas. Depois tínhamos o Lopoeta, que é o Hélio Carvalho também, um amigo aqui da Lapa. Tínhamos o Eros. O Eros, neste caso, era o personagem interpretado pelo meu irmão, o Jaime Mesquita. O Eros era praticamente o braço direito do Baco Bezainas. O Eros, qualquer coisa, era ele que dava o corpo ao manifesto. Se alguém se metesse à frente do Bezainas, era ele que dava o corpo ao manifesto para tratar de tudo. Para além de que ele andava sempre com uma mala atrás dele. E nós acabámos de fazer todos os episódios e ninguém descobriu o que é que estava dentro da mala. Tantos episódios que fizemos ainda não sabe o que é que está dentro da mala. Isso também acaba por ser um aliciante para quem acabou de ver e quem via a série ficar a pensar o que é que estava no fundo naquela mala. Até porque havia episódios que nós fazíamos que a mala era aberta, nunca apanhando o ângulo a ver se o que estava dentro da mala, e criávamos sempre aquele suspense a quem estava a ver para tentar perceber realmente o que é que estava dentro daquela mala. Pronto, o Eros era o Jaime Mesquita. Depois tínhamos o Ghost. O Ghost é o meu primo, interpretado pelo meu primo, o Paulo Teixeira, ele que pertence também aos DJ, aos Must Be Groove. O Ghost era o homem da bazuca, ele andava sempre com a bazuca atrás dele. A bazuca em forma, como é que eu vou te explicar, em forma flácia. Ele andava sempre com a bazuca atrás dele também para o que desse e viesse. Depois tínhamos o Cigano era o meu primo Tony, ele era o mártir da máfia, porque ele estava sempre desaparecido e nunca ninguém sabia onde é que andava o Cigano. Ainda hoje acabamos a série sem saber onde é que o Cigano andava metido. Encontrámo-lo uma vez, ele levou um enxerto de porrada de toda a equipa mafiosa, e foi dos episódios que eu mais gosto de fazer. Essa série em que encontramos o Cigano e tentámos descobrir por onde é que ele andava, e levou o enxerto de porrada todo simulado, claro. Isto era o Cigano, que era o António Mesquita, o António Teixeira, que é o meu primo. Depois tínhamos o Ciganito. O Ciganito é o meu irmão, o Lucas, que era ele agora está grande para caraca, na altura era tão pequenino e ele de um momento para o outro tem um salto. Na altura ele era o mensageiro da máfia. Qualquer mensagem que nós tínhamos que mandar para os inimigos, era a ele que dávamos a mensagem. Lá ia ele por lá fora levar a mensagem para as outras famílias mafiosas. Depois tínhamos também o Livinho. O Livinho era interpretado pelo Olívio. O Olívio que também pertence aos Must Be Groove, a dupla de DJs. E o Livinho era o foragido também da máfia, que estava sempre para o estrangeiro. E ele vinha sempre do estrangeiro. E o Baco Bezainas perguntava sempre onde é que andava o Olibinho. Olibinho, onde é que tu andas, caralho? E o Olibinho vinha sempre com um tique no nariz, que, diga-se passagem, que ele andava a fazer muitas linhas na Holanda. Eu fazia muitas linhas na Holanda e chegava sempre alterado a Portugal. E depois, a cada passo, sempre que estávamos juntos, poderia vir mais outro amigo que também acabava por entrar nas filmagens. Estou-me a lembrar agora do André, que ele era mesmo da Holanda. O André mora na Holanda, um grande abraço para o André. E ele, quando vinha cá a Portugal, também participava nos vídeos, também no SingStar e também nos vídeos da série Mafiosa. A Jéssica, a minha sobrinha, também participava, também fazia da menina pequenina, que era a filha do Eros,
e também participava nas filmagens. Em suma, era a família toda a participar sempre que era necessário. A minha mãe participou, o meu pai participou, toda a família participava sempre que era necessário encaixar algum personagem. Havia sempre espaço para alguém participar. Aliás, fizemos um vídeo que até o Carvalho Araújo também participou. E eu que eu diga. Aliás, foi salvo erro, até foi o último vídeo que fizemos. Foi o último. O Carvalho também participou, que foi um vídeo dedicado ao Aerosporto 2016 e que nós fomos filmar ali para o Estúdio 111. Ao cinema, no ao cinema de Sá da Bandeira, no Estúdio 111, e o Carvalho Araújo também participou. O Carvalho interpretava o Pantera. Não foi só o Carvalho aqui da rádio. O Carvalho Araújo era o Panterinha, e depois com a Pantera, depois foi o Fábio... Estou-me a esquecer também do Safari, o nosso Pedro. O nosso Pedro era o Safari, ele interpretava o Safari. O que é que o Safari fazia na família? Fazia, ainda faz, na família mafiosa. Quando nós andávamos sempre, fazíamos vídeos sempre com um copo na mão. Por alguma razão, tínhamos sempre o copo na mão. E quando o copo estava vazio, havia sempre alguém que vinha encher. O copo aparecia sempre cheio, de alguma maneira aparecia sempre cheio. E quem é que vinha encher? Era o Safari, que é o Pedro Ferreira, que também pertence à equipa da Rádio Portuense. O Pedro Ferreira vinha sempre encher os copos à malta para continuarmos as nossas filmagens em grande. Por isso, quem quiser acompanhar e ver os vídeos antigos, nós, quem sabe, ainda vamos preparar alguma coisa nova. Mas quem quiser ver alguma coisa mais antiga, podem ver no YouTube, pesquisar por Padrinho Tuga. E quem tiver o serviço da Mel, o meu canal, podem pesquisar por TV Mafiosa e podem encontrar lá os vídeos que a gente fazia nas nossas loucuras, nas nossas extravagâncias. Olha, a Verinha diz que são aceita, vou voltar ao Facebook, a Verinha diz que são aceita vir novamente a estúdio se eu fizer a dança da vassoura. Ela gostou. A dança da vassoura. Luís, põe-te fino porque aqui a Verinha continua-me a dizer que a mãe do Luís também está a ver. Um beijinho então para a mãe do Luís. O José Carlos Magalhães, nosso locutor do Em Busca do Rock Perdido, diz que está em Madrid, mas a escutar por alguns momentos. O que é que o José Carlos está a fazer em Madrid? Isso agora deve ter ido. O que é que estás a fazer em Madrid, José Carlos? Deve ter ido. Quarta-feira tens programa, não te esqueças. Deve ter ido ver o salão, digo eu, não sei. Olha, não está lá o salão, nesta altura. Acho que é o salão erótico. Vamos continuar no Facebook. O João Custódio diz: o que estou a aprender agora, tenho os vídeos do Padrinho Tuga para ver e rever. És um artista. O Rádio Portuense continua a comentar, deve ser o José Carlos Magalhães que diz: está feito. E eu, Safari. Não, este é o Pedro, de certeza. O Safari é o Pedro. Lá está, o Pedro, pronto. O Pedro está a ver Safari e não estás. O nosso técnico de exteriores, Pedro Ferreira, grande abraço, obrigado pela tua companhia. Vamos voltar então à entrevista. Luís, depois da última produção com o Padrinho Tuga, muitas outras brincadeiras se têm feito ao longo dos tempos, entre eles as preparações para os grandes festivais. Preparou-se em 2016 duas grandes facetas que todos nós não contávamos ter, que era a preparação do Padrinho Tuga para o Salão Erótico do Porto 2016, mas também depois fizemos a preparação para o Festival Mel Marés Vivas, onde pusemos a nossa Verinha a imitar o grande Elton John. Uma das perguntas que eu te quero fazer é: como é que nascem essas ideias tão facilmente? Porque eu normalmente digo assim: Luís, eu preciso disto, desta letra, desta música, com mais ou menos isto, mais ou menos aquilo, e tu passado 2 ou 3 horas, apareces-me já com as letras feitas. Como é que nascem essas ideias assim nessa cabeça? Não sei explicar, sei lá, eu quando me proponho a fazer algo do género, ou seja, ou os vídeos, ou a criar letras, ou tudo que seja que envolva criatividade, eu começo por fazer, vou agora falar nos textos, começo a fazer uma linha do texto, e a partir dessa linha, ou seja, se houver um tema mais fácil, eu pego no tema, e a partir desse tema tento criar algo que vá em direção a esse tema. Quando é preciso criar algo do nada, nasce assim do nada, eu vou buscar uma palavra e por essa palavra tento criar algo.
Não há uma explicação plausível para isso, porque as coisas vão surgindo e quando é para criar uma letra é mais fácil, porque sei que vou criar uma letra para algo. Foi o caso da música para a seleção, que a Rafaela também participou no hino para a seleção nacional. Foi no caso... E deu sorte. E deu sorte e foi uma letra que foi feita sem sabermos o que é que ia acontecer e quase que bateu certinho a letra com o caminho de Portugal. Faltou só mesmo, em vez de ser o Quaresma, Mas ser o o Éder. Só foi isso que faltou. Mas ainda bem que foi... fizemos e deu sorte à nossa seleção. O caso do Marés Vivas também, foi fácil de fazer porque eram Marés Vivas e como na altura era o Elton John, o cabeça de cartaz, a figura mais conhecida que ia estar no Festival Marés Vivas, peguei numa das músicas também mais conhecidas do Marés Vivas. Aliás, até foi o Carvalho que mandou uma música. Foi eu. Vamos pegar nesta. Vamos fazer uma letra para esta música, para o Nikita. E o Nikita, lá está, peguei com a Nikita, que já o nome em si já é engraçado, e a partir daí criei a letra para o Marés Vivas. Também foi uma coisa engraçada de fazermos. Fomos filmar para ali para o Marés Vivas. Para a zona de Marés Vivas. Depois eu dei a ideia de irmos lá para cima, para a Serra do Pilar. Depois fomos para a Serra do Pilar, filmar, foi um dia também em cheio. Mas as letras, como estava a referir, vão surgindo. Às vezes vou no metro, quando estou a criar algo, a pensar em algo para fazer alguma letra. Aliás, mesmo as letras que eu fiz com o Padrinho Tuga para os primeiros jogos do Boa Vista, iam surgindo. Eu ia no metro, ia matutar naquilo, chegava a casa, punha-me a matutar naquilo, e as coisas iam surgindo assim do nada. Não era nada que eu que me focasse tanto, e as coisas, mas iam surgindo as coisas, ia-se fazendo e o resultado era engraçado. Não é uma coisa profissional, mas era uma coisa engraçada e que acabou por ter a sua piada de alguma forma ou outra. Letra de Luigi Mesquita, música tradicional, controle técnico de Carvalho Araújo. Nas vozes, Luigi Mesquita, Fábio Alves e Rafaela Guimarães. Foi assim que nós demos o nosso apoio a Portugal no Euro 2016. Então estamos aqui no estúdio da Rádio Portuense. Para todos os ouvintes, hoje não há programa, estamos em direto a inventar esta música. Foi no estádio do Jamor que o novo estágio começou para a nossa seleção. E para quem nos invade, é melhor que nem veja o Euro na televisão. O Ronaldo está a sorrir e o Mr. Santos a pedir e todo o estádio também. É querer vê-lo rematar e na baliza marcar o golo que ele faz bem. Toda a malta gritou quando o árbitro apitou. É gol de Trivela. A equipa vem a jogar, o país todo a apoiar. É gol de Trivela. O Quaresma marca mais 2, então aí é que foi. É gol de Trivela. Ganha a nossa seleção, Portugal é campeão neste Euro de verão. Tiro do caminho, sai cruzamento, é gol! Foi no estádio do Jamor que o novo estágio começou para a nossa seleção. E para quem nos inveja, é melhor que nem veja o Euro na televisão. Ronaldo está a sorrir, o Mr. Santos a pedir e todo o estádio também. É querer vê-lo rematar e na baliza marcar o golo que ele faz bem. Toda a malta gritou quando o árbitro apitou. É gol de Trivela. A equipa vem a jogar, o país todo a apoiar. É gol de Trivela. Quaresma marca mais 2, então aí é que foi. É gol de Trivela. Ganha a nossa seleção, Portugal é campeão Neste Euro de verão. Vai Portugal, vai mais uma alegria. Obrigado a todos os ouvintes que estão disponíveis para ouvir este pequeno elogio à nossa seleção nacional. Obrigado a todo o auditório.
E foi assim que estivemos na escuta da preparação do Euro 2016 da equipa da Rádio Portuense. Não poderia deixar de dar o seu contributo no apoio à nossa querida seleção. E como dizia o Luís, só faltou mesmo trocarmos aqui os jogadores. Nós falamos em Ricardo Quaresma e, na verdade, foi o grande Éder que resolveu o Campeonato da Europa de 2016. Luís, apesar disto tudo e de todas estas novidades e incentivos e criatividade, o certo é que um dia chega a rádio à tua vida. Como é que nasce a rádio na tua vida? Olha, a rádio em si, a ideia de criar a rádio foi quando criei a rádio há 2 anos atrás, mas o facto de começar a ganhar Estou-te a esse falar bichinho, antes disto. antes de começar o bichinho da rádio, começou quando eu andava na secundária, na escola secundária. E eu, na altura, quando acabei no ano, tinha que ser daquela escola e escolher um curso. E eu escolhi um curso que não tinha matemática. Foi só isso que me calhou. Eu não quero um curso que não tenha matemática. E calhou as humanidades. Mas se calhar isso também já foi intuitivo. Já foi uma coisa que eu gosto mais da parte das letras e das humanidades. E então estava no curso. Havia o curso de comunicação, que na altura foi necessário fazer um projeto de rádio. Ou seja, era necessário criar um programa e fazermos em grupo um programa de rádio. E na altura, claro, quem foi o idiota? O Luís. O Luís criou a equipa, criou o grupo, e era eu que tinha as ideias todas. Éramos 4 a fazer o programa, e fazemos o programa de rádio. Fizemos os Jogos Olímpicos dos Insetos, que era o salto à vara dos mosquitos, a natação do inseto que fosse. Inventei isso, agora também já não me recordo muito bem, e eu até tenho isso gravado em casa. Qualquer dia até vou trazer isso à ribalda, não sei onde é que anda isso. E foi aí que começou a nascer aquele bichinho. Esta cena de fazer rádio é fixe. Só que acabando o curso, eu acabei o curso e comecei a trabalhar, e nunca mais me passou pela cabeça o facto de poder fazer rádio ou não. Até que, passados uns anos, reencontrei um colega meu, um amigo que até jogava comigo futebol, jogou comigo futebol no Lapa, que eu joguei futebol também, parece que não, mas também até futebol já joguei, que foi o Carlos Ribeiro, mais conhecido por Manteigas ou Casinhas, Ou Charles. ou Charles House, Ou Augusto. ou Dolce eu esqueci de dizer esse personagem também. Não te podes esquecer. Depois recebo a mensagem, recebes mensagens a dizer que estás-te a esquecer, não é verdade? Mas então vou pegar um bocadinho nessa história. Uma vez, uma filmagem que fiz com o Padrinho Tuga, que reencontrei um amigo meu, que foi o Carlos Casinhas, que fizemos um vídeo também muito engraçado, que foi sobre, até está em voga esse assunto, que foi sobre a máfia no futebol. E o Padrinho Tuga, o Baco Besainas, encontrou o Dolce Gusto. O Dolce Gusto era um árbitro de futebol, que na verdade ele é mesmo árbitro de futebol. Reencontra o árbitro de futebol e vem à ribalta uma grande história da máfia, dos árbitros de futebol e dos malões e etc. E criamos também um episódio da Máfia Tuga sobre futebol. Acabadas as filmagens, em conversa com o Carlos, ele disse-me: eu faço parte de uma rádio online, e é engraçado isto. E quando ele falou em rádio, aquilo do nada, quando ele falou em rádio, parece que despertou logo em mim o interesse. Eu: fazes rádio em quê? É uma rádio online, que na altura as rádios online já tinha havido um grande boom das rádios online. E ele fazia rádio numa rádio em Matosinhos, que era a Rádio Memória. E ele disse se eu queria fazer... Desculpa lá, lembra-me depois para mandar a fatura para o Feliciano. Porque é publicidade, pagar a publicidade. Estás a fazer publicidade? Não interessa, a gente aqui não há problema nenhum. E então ele fazia parte dessa rádio e convidou-me se eu queria fazer. Eu: está bem, vamos lá fazer. E pronto. Só que o problema é que essas rádios... E eu comecei, na altura fiz para aí 2 meses, 3 meses de rádio nessa rádio. Só que, apesar de ter começado com muita motivação, cheguei a uma altura que aquilo já não estava a ter muito interesse. Estar a fazer as rádios em casa acabou por não ter muito interesse. E então decidi criar uma rádio. Parou. Já lá vamos. Já lá vamos, não é?
Pronto, resumindo e concluindo, o bichinho da rádio nasceu aí. Foi na escola, no secundário, e depois despertou quando me convidaram para fazer uma rádio online. Aí despertou outra vez o bicho da rádio. Já lá vamos ao desse projeto. Rafa, Vamos. Tens memórias da tua infância, ouvires muita rádio? Tens alguma estação que te tenha marcado, que te lembres? Olha, eu de antes ouvia ao sábado de manhã a Rádio Festival, porque havia um programa com um grande locutor que foi grande locutor de rádio. Ainda é um grande locutor de rádio. Aliás, ele agora está nas rádios online. Foi um grande profissional de rádio. E eu ouvia muito esse senhor, o senhor Manuel Monteiro. E o programa era ao sábado de manhã, que era o festivalinho, que envolvia crianças. E, aliás, havia um festival que se realizava no Cinema do Terço, que era a Rádio Festival que eu realizava, onde aos sábados de manhã pegavam num tema e faziam alguns concursos lá nesse Cinema do Terço. E houve até uma altura que fizeram um concurso sobre os personagens da Disney, e eu participei no concurso vestido a Peter Pan, com os colãs castanhos, um bocado alarilas. lá fui eu vestido a Peter Pan. Pronto, a Rádio Festival, para não perder um bocado a fio à meada, era a Rádio Festival que eu ouvia, e eu ouvia os relatos de futebol do Porto, que era também na Rádio Festival, pelo célebre locutor Gomes Amaro. Acho que era Gomes Amaro, não era que se chamava, o locutor brasileiro da Rádio Festival. Amaro Era da Gomes Costa. Amaro, qualquer coisa. Amaro da Costa. Amaro da Costa. Pronto, e eu ouvia muitos relatos de futebol por esse locutor que fascinava-me ouvir aqueles relatos do Porto. Apesar de serem sotaque brasileiro, aquele senhor trazia muita alma aos jogos de futebol. E eu ouvia muito a rádio, mais precisamente por causa disso. Era ao sábado de manhã os programas infantis e os jogos de futebol na Rádio Festival. De resto, eu sinceramente até nem era uma pessoa de ouvir muito rádio. Não era uma pessoa que ligava muito uma rádio. Tinha o meu pai que ligava ao rádio também a ouvir os programas de baile. Na altura só dava diapasão e banda lusa. E também foi aí que também ouvia muita música de baile, porque o meu pai também ouvia muito, mas lá está, era a Rádio Festival. Ao fim e ao cabo era a Rádio Festival que eu mais ouvia. Se for a ver bem as coisas, era essa rádio que eu mais ouvia. E pronto, e é isso. Eu estou à espera. Posso continuar? Não. Não? Não podes. Estão lamento. indecisos aí. Diz-me Vocês uma vejam coisa. lá, vocês lá têm como perguntar. Como é que conheceste o Carvalho e de que forma surgiu a ideia de tornarem-se sócios e juntos fundarem a Rádio Portuense? Isso agora. Olha, isso Esta é a minha pergunta para vocês os dois. Não sei se estão a perceber. Voltando, O convidado é ele. voltando a... Eu posso... Conta a tua versão, Gomes, Luís. olha, Conta está aqui a o tua Zé Carlos versão. Magalhães a que é Gomes Amário. Eu disse que era Gomes Amaro. Não, Amaro da disse, Costa. disseste Amaro da Costa. Amaro da Costa foi o O presidente. Gomes Amaro começou na Rádio Porto, só depois na década de 90 relatando os... Obrigado, Zé Carlos. Sempre, a nossa enciclopédia da rádio é o Zé Carlos Magalhães. Deixa-me mandar um abraço para o António Mesquita. Este gajo é um senhor. O António carago. Mesquita é o tal cigano da série mafiosa. É o O cigano. Denis Silva. Isto tens a família toda na escuta. Não era Peter Pan, era o Robin dos Bosques, Luigi. Olha, deve ter- Os isto colas também são castanhos. Isto Os foi, colas isto foi a também minha são mãe a castanhos. dar-me a dizer, para alguém dizer isto. Que a minha mãe que fazia Foi o os teu fatos de cunhado carnaval. que disse. Podes dizer que o teu cunhado está-te a ouvir. É o meu cunhado, o Denis Silva. Denis. O meu cunhado. Mas- Olha que eu sou teu padrinho, Denis. Vê lá, não te esqueças. Vamos voltar à pergunta. Esta rapariga está sempre à procura do carregador. Vamos voltar à pergunta, que eu tenho uma notícia de última hora para mandar para o ar. Então vamos à última pergunta que a última pergunta que vocês fizeram. Exatamente. Então a história resume-se, voltando um pouco àquela pergunta que vocês fizeram anteriormente, quando eu estava a fazer a rádio, nessa rádio memória, mas na altura eu já queria fazer algo diferente. E com o Carlos Casinhas até decidimos criar uma rádio diferente, que era a Rádio Mafiosa também, que se durou para aí um mês essa rádio. Só que entretanto o Carlos Casinhas ligou-me e disse que tinha falado com um Carvalho, que eu não conhecia o Carvalho, não fazia a mínima ideia quem era o Carvalho Araújo. Sabia que ele também pertencia à outra rádio, só que nunca tinha falado com ele, não o conhecia pessoalmente. Disse que tinha falado com o Carvalho que nós três poderíamos criar uma rádio nova dedicada ao Porto. E nós, tudo bem, vamos lá criar uma rádio dedicada ao Porto. O nome surgiu logo,
a Rádio Portuense surgiu logo. Até que surgiu a nossa primeira reunião. A reunião onde eu conheci... Aliás, não foi uma reunião. Eu não te conhecia, conhecia a rádio já tinha 2 meses. Não, a rádio nasceu e não te conhecia pessoalmente. Eu não conhecia o Carvalho pessoalmente. É uma novidade. A rádio nasce a 4 de setembro, eu conheço o Luís na noite de Halloween. O Carvalho conheceu-me com uma máscara. Exatamente. Eu estava eu vestido. Mascarado. Estava eu vestido à Chucky, ao boneco diabólico. Tínhamos ido a uma festa de Halloween, onde estávamos a fazer uma transmissão. Não. Não? Não. Não estávamos a fazer Nessa altura. foi uma brincadeira. Fui lá e foi aí que eu conheci o Carvalho. E pronto, e foi aí que eu começámos a trocar ideias. As primeiras palavras do Luís para o Carvalho foi: eu estou a ficar muito cansado de trabalhar sozinho. Porquê? Porque os outros 2 fundadores chegavam à hora, entravam, chegavam à hora a sair, não faziam mais nada. Para a rádio, não é? Ainda a rádio era trabalhada em casa. E depois foi quando eu lhe disse: então vamos para a frente com o projeto. E foi aí que começou. E pronto, mas na altura também nunca pensávamos chegar assim tão aonde estamos agora com a rádio. Então, num curto espaço de tempo, as coisas foram surgindo. Claro que foi uma coisa sustentada e é uma coisa sustentada, mas as ideias, lá está, as ideias novas, ideias diferentes que viemos trazer para as rádios online. Claro que a nossa ideia principal, como nós começámos a fazer a rádio em casa, mas não era isso que nós queríamos. Nós queríamos era andar na rua, ter o nosso próprio espaço para poder receber convidados, receber artistas e elaborar mais o nosso projeto. Mas ao fim e ao cabo foi a partir desse momento que eu comecei a falar mais com o Carvalho e a tentarmos a pôr em prática mais as nossas ideias. Foi nessa noite de Halloween, ou seja, nós estamos destinados a ser uns autênticos terrores um com o outro. Foi numa noite de Halloween que nos conhecemos, por isso não há volta a dar. Meu amigo, um diz mata, o outro já está a dizer esfola. Luís, um dos grandes momentos altos da rádio portuense e um dos grandes momentos altos, digamos que a cereja em cima do bolo foi sem dúvida alguma o dia da inauguração dos estúdios da Rádio Portuense aqui no Centro Comercial de Sedefeita. Como é que te sentiste no dia da inauguração, neste estúdio? Olha, isso foi uma mistura de sentimentos. Começámos nos dias anteriores, aquele stress de termos tudo preparado, porque nós temos um estúdio, era a primeira vez na nossa vida que íamos ter um estúdio de rádio, apesar de ser uma coisa amadora, que ainda o é, queríamos mostrar o nosso maior profissionalismo possível, porque sabíamos que íamos estar aqui no Centro Comercial de Sedefeita, a quem quero desde já enviar um grande abraço para o Eduardo e para a Teresa, que são os autênticos padrinhos desta rádio, que sem eles neste momento também era impossível estarmos onde estamos. Agora, resumindo a isso, os dias anteriores à inauguração foi um nervosismo autêntico. O próprio dia então, sem falar. Quando chegámos aqui, antes de começar, era o nervos de querer olhar para o nosso estúdio, ver se as coisas estão em condições, se o material está, se a emissão ia ser em condições para fora. Se íamos ter gente aqui ou não a ver o estúdio, que ao fim e ao cabo isso era o que nós menos nos importava, mas o que acabou por ser é que realmente veio muita gente e tivemos aqui um dia completo de pessoas a entrar no estúdio, a virem ao centro comercial, a querem conhecer também um pouco deste projeto que estava a nascer aqui na cidade de Porto, aqui na Rua Sedefeita e na cidade de Porto. Mas voltando à questão, foi o nervosismo, o stress, e no fim o alívio e aquele sentimento de objetivo cumprido, do primeiro objetivo cumprido, que foi inaugurarmos a nossa rádio. E ao final do dia vermos que tivemos gente, a emissão saiu em condições, estivemos desde as 9 da manhã até às 8 da noite. 9 da noite. 9 menos um quarto da noite. Até às 9 menos um quarto da noite. 9 da manhã que começámos, porque isto já veio quase desde a noite anterior a preparar tudo ao pormenor. Foram muitas horas a preparar aqui o estúdio, apesar de ser uma coisa muito humilde para nós que nos dedicamos a fazer tudo da nossa própria dedicação. Chegar ao fim daquele dia da inauguração e saber que saiu tudo bem, que tivemos aqui gente, tivemos muitos convidados ao longo do dia, de todos, da política, do desporto, da restauração, figuras da cidade de Porto, várias pessoas que vieram aqui e foi um orgulho enorme chegar ao fim do dia,
recebemos os parabéns de toda a gente, mas ao fim e ao cabo, e eu a falar com o Carvalho no fim, e com o Carlos também na altura, que era ainda um dos diretores da rádio, ter aquele sentimento de missão cumprida, primeiro, como volto a referir, primeira missão cumprida, que era a inauguração da nossa rádio. E estava a referir ao bocado, foi nervosismo, stress, no fim alívio, e claro, a emoção teve que vir também no fim, porque eu sou uma pessoa muito emotiva, e eu, pronto, tive que descarregar, e chorei nesse dia, com lágrimas de crocodilo. Não foi nada. Parecia um anjinho a chorar. Eu sou um anjinho, diz lá, eu sou um anjinho. Mas Queres saber mais? A verdade foi mesmo Jantar de Natal 2015 pôs quase o staff todo a chorar, aquele animal. O staff chorou todo. Não pus quase, o staff chorou todo. Nossa. A nossa diretora, a Carla Marques, parecia uma cachoeira. Mas isso já foi outra coisa, já foi outra festa. Já foi Foi no jantar de Natal. Pois, já não foi na inauguração, já foi no jantar, já foi outra. Só por falar em chorar, eu lembrei-me. Já foi outra. No jantar de Natal do staff. Depois de chorar, também já chorei durante o jogo de futebol e ia de chorar ainda Não, mais calma, no jogo de futebol. já lá vamos ao futebol. O futebol temos que agarrar o Porto, pessoal, não é? temos que agarrar o pessoal até ao fim, senão se vamos já Ainda falar de temos aqui futebol. comentários, havia comentários. Vamos lá ver. A Ana Mela diz: olá amigo, boa noite. O Boa noite, António Ana. Mesquita diz: é um amor esse gajo, por acaso é. Olha, um beijinho para o Tony. Olha, Luís, quero-te fazer uma pergunta. Qual de tantos e tantos eventos, pode-se mesmo dizer, de há 2 anos e meio para cá, esta mulher faz-me cada barulho que até me assusta, de tantos eventos que se tem coberto de há 3 anos para cá, qual aquele, excetuando o futebol, claro, qual aquele que te deu mais prazer fazer? Olha, é claro que o mais correto é responder. E correto, e é verdade, é que todos os eventos em que participamos, desde ao evento solidário, aos grandes eventos da cidade, todos os eventos têm o seu sentimento para nós, rádio, para nós, equipa de rádio portuense. É sempre um grande sentimento poder participar e fazer parte dos eventos. Mas claro, sem dúvida nenhuma, que até foi dos mais recentes relativamente, mais recentes, já está quase a fazer 1 ano, essa é que é a verdade, mas que a seguir à inauguração, que foi o primeiro grande sentimento para a rádio, foi o 2º aniversário da Rádio Portuense. Tivemos o primeiro aniversário da Rádio Portuense, também foi um grande evento aqui no Centro Comercial Cedefeita, realizado aqui. Foi um evento mais íntimo, só para as pessoas mais conhecidas da rádio e mais chegadas à rádio, que também foram muitas horas de preparação e muitas horas de direito. Mas claro que um dos eventos que mais gosto deu, não só pelo facto de todo o trabalho por trás, da organização toda que esteve por trás desse evento, não só da rádio, como quem ajudou a organização desse evento, que foi o 2º aniversário da rádio, realizado no Parque da Ceroa, no Parque de Lazer da Ceroa, em Passos de Ferreira. Sem dúvida nenhuma que esse até o momento, posso dizer, claro que todos os eventos são importantes para a rádio, todos os eventos onde participamos são importantes, mas sem dúvida nenhuma que o 2º aniversário, não só pelo trabalho que foi feito por trás, por ser o 2º aniversário da rádio e por toda a gente que esteve envolvida nesse evento, que posso mesmo dizer, sem problemas nenhuns, que foi um evento que não esteve nada atrás de um evento profissional, não só de rádio como de televisão, que fazem festas por aí. Eu atrevo-me mesmo a dizer que conseguimos fazer um evento melhor do que muitos órgãos de comunicação social tentam fazer. Posso estar a ser um bocado... Não estás. Posso estar aqui Não a armar um bocado, não. mas o que é certo é que todo o trabalho envolvido nessa festa do 2º aniversário coloca, sem dúvida nenhuma, a rádio, o evento do 2º aniversário da Rádio Portuense como, para mim, o ponto mais alto da Rádio Portuense. Claro que todos os pontos são importantes, mas esse, sem dúvida nenhuma, não só, volto a referir, pelas pessoas que estiveram por trás, mas também das pessoas que estiveram a assistir, que foi, passaram cerca de 3.000 pessoas por ali pelo Parque de Lazer, o que para nós, uma rádio pequenina, continuamos a ser, nós sabemos que não, mas que não somos, porque olhamos à nossa volta e vemos que está a ser feito e pronto. Eu digo pequenina pelo facto de sermos uma equipa pequena, sermos uma equipa com poucos recursos,
mas fazemos um grande trabalho. Ora bem, para quem não sabe o que é que foi, para quem está lá em casa e não sabe o que é que foi o segundo aniversário da Rádio Portuense, quero desde já mandar um forte abraço para a gerência do Café El Bandido, o Sr. Barbosa e toda a família. Mandar um grande abraço para a presidência da Junta de Freguesia de Ceroa, porque foram os grandes pioneiros que nos ajudaram a realizar um grande espetáculo. Foram cerca de 9 horas de espetáculo. Estamos a falar de 33 artistas em palco, com o início com a fanfarra dos bombeiros. É verdade. Com tantos e tantos artistas a passar pelo palco do segundo aniversário da Rádio Portuense. A Rafaela, parece a mim que te quer fazer uma pergunta. Faz, Rafaela. Mais uma. Então, Luís, diz-me uma coisa. Como é que te sentiste quando foste convidado para fazer uma apresentação de um espetáculo no Teatro Sá da Bandeira? Ui, caiu-me tudo. Quando E antes de responder, enquanto ele fazia a apresentação no Teatro Sá da Bandeira, eu estava de férias na Madeira com os Panteras Negras. É verdade. Eu nesse dia, o espetáculo, convém realçar qual foi o espetáculo, foi um espetáculo de uma banda de Caribe, o Sol Caribe Band, que fizeram um grande espetáculo no Teatro Sá da Bandeira. E na altura nós promovemos o espetáculo e fomos convidados a fazer a apresentação do espetáculo. Claro que isto, anteriormente, tinha feito, em primeira mão foi falado com o Carvalho e o Carvalho despachou a apresentação para o Luís. Tudo eu ia para a Madeira? E eu, tudo bem, olha, tem que ser. Claro, quando ele me disse, olha, vais apresentar um espetáculo do Sol Caribe Band, que só por si é uma banda, quem não conhece, basta ir pesquisar o Sol Caribe Band e uma grande banda que faz grandes espetáculos em Portugal de música latina. Eles fizeram um grande espetáculo no Teatro Sá da Bandeira, nós fomos convidados e prontos. E quando eu soube que ia ser eu que ia apresentar, não foi o facto de ir apresentar, era o facto de eu nunca tinha feito a apresentação do espetáculo. E a primeira vez que vou fazer a apresentação do espetáculo é logo num dos palcos que para mim não é o melhor, não é o maior palco, mas é dos melhores e mais mítico palco da cidade de Porto, que é o Teatro Sá da Bandeira. E saber que ia pisar aquele palco a fazer uma apresentação em representação da Rádio Portuense para uma grande banda, claro que estava autenticamente nervoso, não sabia onde pôr, mas isso são coisas que passam. Mal pisei aquele palco, mal peguei no microfone e comecei a falar, tudo passa. Mas chegar ali, subir ao palco, olhar para aquela gente toda ali sentada e eu, ai Jesus, o que é que eu vou fazer agora? Mas pronto, correu bem, saiu bem. Também foi uma coisa curta, fiz a apresentação e a parte do fim também, a apresentação do elenco, de todos os artistas. De realçar também que nesse dia da apresentação eu tive aqui uma entrevista, tive comigo aqui uns convidados que na altura foram os... Ai, que agora estou-me a esquecer o nome, eles vão bater se estiverem a ouvir. Foi uma dupla... Ai, que não me lembro agora o nome deles. São tantos artistas que já passaram por aqui. São centenas de artistas. Centenas de artistas e eu agora não me lembro o nome deles. É outra coisa que daqui a um bocado já vou-me lembrar. E eu fiz a entrevista correu bem, mas estava sempre já com a cabeça no Teatro Sá da Bandeira. E saí daqui, fui correr para lá e foi no próprio dia que eu soube o que é que ia dizer e o que é que ia fazer nessa apresentação. E isso também deixa-me um bocado nervoso. É quando vou para um sítio sem saber o que vou fazer. Se bem que apesar de ser algo que me deixa nervoso e rabugento, impaciente e rabugento, fazer algo que não sei o que é que vou fazer, é claro que é nas alturas também saem melhor as coisas. É quando vais para um sítio sem saber o que vais fazer e no improviso, que é assim que funciona a rádio e é assim que tem funcionado a rádio. No improviso as coisas vão saindo, vão sendo feitas. Claro que depois olhas para aquilo, podia ter feito isto, podia ter feito aquilo. Podíamos, mas se calhar não era a mesma coisa. E pronto, e no improviso, na altura, que estamos agora a falar diretamente para esse espetáculo, na altura saiu, correu bem, as pessoas gostaram, se não gostaram fizeram de conta, mas pelo menos aplaudiram e no fim disseram que sim, que gostaram da minha pequena atuação, digamos assim, no Teatro Sá da Bandeira, que para mim foi um orgulho, uma honra enorme ter pisado aquele palco. Aí está o Porto a tocar a bola. É agora o Oliver a tentar simular. Deixando na esquerda. 5 minutos, Luís. Olha aí o Porto. Já na quinta da área. É para o Oliver. Fica para o segundo posto. É para a Corona de primeira. Golaço! 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 E eu digo outra vez. Golaço!
dizer-te, Luís, este guarda-redes estava mesmo a merecer um fuzilamento e foi de... És um portista ferrenho. Acho que nem nós, nem nenhum dos nossos ouvintes tem dúvidas disso, muito depois de ouvirmos esta pequena parte do relato. Luís, como é que surgiu a oportunidade de começares a relatar os jogos de Futebol Clube do Porto e qual foi a sensação quando entraste a primeira vez no Dragão para relatar um jogo? Olha, parece que há males que vêm por bem. Na altura, quando começámos, vou voltar um bocadinho atrás à história. Na altura tivemos um colega que fez parte aqui da Rádio Portuense, que em boa hora teve a ideia de começámos, nós já fazíamos relatos do Boa Vista, pelo Carvalho Araújo, que teve, e ainda bem que também o Carvalho foi pioneiro em rádio online, também há que referir que a Rádio Portuense, deixe-me desculpa lá estar a voltar um bocado atrás, deixa-me voltar atrás um bocado à história, claro. E vou voltar um bocado à história ao que é os relatos na Rádio Portuense. Os relatos na Rádio Portuense, somos uma rádio online, convém não esquecer isso, não somos uma rádio FM, somos uma rádio online. Orgulhamos de fazer coisas pioneiras em plataforma online. Claro que quer dizer, mas os relatos já existem relatos em FM, claro que já existem, mas em rádio online, por rádios que só fazem via internet, nós fomos pioneiros a fazer os relatos. Pioneiros graças à ideia do Carvalho Araújo. O Carvalho, que também em boa hora decidiu iniciar os relatos, iniciou-os no clube, no Sport Rio Tinto. Claro que chegou uma altura que ele meteu na cabeça que queria fazer relatos na Primeira Liga, e ainda bem que fez essa ideia, e ele como boavisteiro, claro, tinha que ser no estado do Bessa. Coincidência ou não, nessa altura, esquecendo o Luís como relatador, que o Luís ainda não era relatador nessa altura, e nem sou relatador, eu sou, como costumo dizer, e eu sou um adepto com o microfone na mão. Na altura, quando decidimos, ou melhor, quando Carvalho decidiu, começámos com os relatos na Primeira Liga, e ele, vou mandar um e-mail para a direção do Boa Vista, se o meu clube me aceitasse era tão bom. E eu, sonha, que bola que a gente gosta de sonhar, mas pronto, sonha e manda. Ele lá mandou lá para a direção do Boa Vista, e quando recebemos o e-mail da confirmação, foi logo o Boa Vista Porto, o derby da cidade, o derby da Invicta, na Rádio Portuense. Meu Deus, foi uma emoção saber essa possibilidade de fazermos os relatos no estado do Bessa. O Carvalho, todo moralizado, ainda bem também, a relatar o seu Boa Vista contra o Porto, fez lá o primeiro relato no estado do Bessa, e eu simplesmente estava no computador a fazer os resultados, a pôr os resultados no Facebook. Correu bem o relato. Na altura tivemos como nosso comentador, um grande treinador de futebol, que também já fez parte da equipa da rádio, o Pedro Gonçalves. Não sei se ele está a ouvir, se estiver a ouvir, um grande abraço para o Pedro, e felicidades, tem feito também um grande caminho nas camadas jovens de Sousense. Ele que é treinador dos sub-15, salvo erro, do Sousense, sub-13 do Sousense, da União Desportiva Sousense. E começaram assim os relatos na Primeira Liga da Rádio Portuense com o Boa Vista. A partir daí começámos com o Boa Vista, até que surgiu o Zé Carlos, que fez parte aqui da equipa da rádio. Quando ingressou na equipa da Rádio Portuense fazia o seu programa, mas ele decidiu iniciarmos também os relatos no Porto, em boa hora. Ele decidiu fazer, e começámos os relatos da Rádio Portuense no Estádio Dragão. Por circunstâncias da vida, ou trabalho, ou profissionais, isso são assuntos que não nos interessam, o Zé Carlos decidiu deixar os relatos e a Rádio Portuense. Tínhamos um relato nessa mesma semana no Estádio Dragão. Já tínhamos credenciais pedidas, já tínhamos tudo preparado para o relato, e surgiu aquela questão de, ora bem, o Zé Carlos não está, que era ele quem fazia os relatos, como é que vamos fazer agora? Não vamos deixar em branco a nossa acreditação, alguém tem que ir fazer o relato. O Carvalho já tinha ideia, uma pessoa para vir fazer os relatos do Porto, só que eu pensei para mim, eu sou portista, nunca fiz nenhum relato, nunca tentei fazer relatos de futebol, mas eu era portista, e é uma oportunidade aqui de poder contribuir de alguma forma com o meu portismo por esse mundo fora.
E pronto, eu dizia, vou lá e eu fazer o relato, se calhar bem calha, se calhar mal calha, olha, não interessa, nós somos mesmo assim, mandámos para a praça e lá fomos nós. Eu peguei no microfone, comecei o relato, claro, que na altura, nervoso de fazer o meu primeiro relato, saiu bem, não saiu como sai agora, mas saiu bem o relato. Melhor do que estavas à espera. Melhor do que o que estava à espera. Se agora eu ouvir, digo, não valia nada. Sim, mas na altura... Mas não, correu muito bem. Para quem nunca o tinha feito, correu bem. E ao fim e ao cabo eu caio, sem ser paraquedista, caio de paraquedas na imprensa do Futebol Clube do Porto, a relatar o meu Porto para centenas de portistas, porque na altura, convém frisar que os relatos do Porto tinham uma audiência muito baixa. Os relatos do Porto, em relação aos relatos do Boa Vista, tinham uma audiência muito baixa, não só porque existe muita comunicação social a acompanhar o Porto, isso é inevitável, muitas rádios, muita televisão, mas estamos a falar de rádio, muitas rádios a acompanhar o Porto. Os meus objetivos no Porto, inicialmente, eram apenas não de acabar com os relatos do Porto na rádio portuense. E, acima de tudo, como objetivo pessoal, era estar a relatar o meu Porto. Mesmo que não tivesse ninguém a ouvir, para mim era um sentimento, um orgulho enorme estar a relatar o Porto. Tínhamos uma audiência muito fraquinha, sem dúvida nenhuma, mas isso também pelo facto de que não tínhamos... Como é que eu vou te explicar isto? Não tínhamos a publicidade correta para num relato de futebol. Não tínhamos aquela alma portista, não tínhamos aquele orgulho portista, como é que eu ia dizer mais? Aquele sentimento portista que convém transparecer num relato de futebol. Não tínhamos isso. O Zé Carlos é um grande relator de futebol, mas era isento. E eu não sou isento. Eu sou portista, assim como o Carvalho é boavisteiro. Eu sou portista, não sou isento. E se calhar foi isso que, nessa primeira época... Tiveste uma boa escola. Tive uma grande escola. Dr. Carvalho Araújo, relator de futebol. Tive uma grande escola. A escola. Isso também, voltando atrás, claro que quando o Carvalho começou com os relatos, eu acompanhava sempre o Carvalho. Eu era comentador, sem ser comentador de futebol, comentava os relatos do Carvalho. E isso também ajudou-me a perceber um pouco como trabalhar e como fazer um relato de futebol. O Carvalho também nunca tinha feito, quando começou nunca tinha feito relatos de futebol, foi aprendendo por si próprio e eu aprendi com o Carvalho. Peraí. Podes continuar. E agora perdi-me. Eu nunca tinha feito relatos. O Carvalho nunca tinha feito relatos, aprendeu por ele próprio. E eu já tive a vantagem de poder aprender um pouco com o Carvalho. Claro que também tem coisas que eu aprendo comigo mesmo. E é natural, depois com o correr do tempo, o Carvalho consegue pegar coisas, aprender coisas comigo, isso é inevitável. Eu continuo a aprender coisas com o Carvalho. E é assim que vamos evoluindo. Voltando atrás... Deixa-me só dizer uma que eu aprendi contigo. O que é que aprendeste comigo? São os orgasmos nos golos. Os orgasmos é muito bom. Ter orgasmos. E continuamos a ter orgasmos com as nossas equipas. Tu tens orgasmos com o teu Boa Vista, eu tenho orgasmos com o meu Porto. E Deus queira que na próxima época espero não ter orgasmos contigo quando for um Boa Vista Porto, porque isso é mau sinal. Ou é sinal que se tiveres orgasmos todos é que o Boa Vista está a ganhar. Mas não há problema, é um derby da cidade. E calha sempre bem. Mas voltando atrás, nessa primeira época que eu comecei os relatos, as audiências foram muito fraquinhas. Na segunda época, foi nesta época que passou, que eu peguei mesmo no Porto. Não fiz os jogos todos de Porto por impossibilidade. Somos uma rádio sem posses económicas, não tinha possibilidades de acompanhar os jogos fora. Ou seja, o início do Campeonato do Porto esta época só os fazia no Dragão. Mas fui criando a minha identidade. Isso eu sei que sim, eu sei que criei a minha identidade. Mas acima de tudo estou orgulhoso de a cada relato que fui fazendo reparar que os ouvintes aumentavam e que as pessoas tinha pessoas a ouvir. Se no primeiro jogo que eu fiz não chegava às dezenas, o segundo jogo já subiu um bocadinho, o terceiro jogo foi subindo, chegou às centenas, até que chegou a um ponto de já atingir os milhares.
e isso, sem dúvida nenhuma, é um orgulho enorme poder estar num estádio a relatar o meu Porto, a levar para todo mundo o meu Porto, criando a minha própria cena de fazer o relato. Eu sei que não sou um comentador convencional, eu sei que não sou um relatador isento, mas essa é a mística desta rádio. Eu sou portista, hei de ser portista, sou portista até morrer, só hei de relatar o Porto, e a seleção, claro, a seleção nacional, só hei de relatar o Porto, porque não será a mesma coisa eu, se for relatar um Carcavelinhos da Ariosa, Guifães ou Guifões ou sei lá quem seja o que for, se for relatar outra equipa qualquer, relato, eu sou capaz de relatar, mas não com a mesma... Não com a mesma euforia. A mesma euforia, a mesma intensidade, a mesma alma que um relato requer. Assim como o Carvalho transparece a sua forma de ser boavisteiro nos seus relatos, de certo que se o Carvalho transparecia também a relatar o Sport Rio Tinto, porque era um clube da terra do Carvalho e ele sentia o Rio Tinto, neste caso sente o Boa Vista, que é o seu clube do coração. Claro que se o Carvalho for relatar um outro jogo também é capaz de relatar, eu sei que relata, mas não com também com a mesma intensidade e com a mesma alma. Estamos no fundo a ouvir um relato de Luís Mesquita com comentários do Carvalho Araújo. Mas há uma coisa que eu te queria perguntar. De tantos jogos que já fizestes do teu Futebol Clube do Porto, instituição que eu respeito muito, até porque sou teu comentador em alguns jogos, qual foi dos jogos que já fizeste do Futebol Clube do Porto aquele que te deu mais prazer de relatar, independentemente do resultado? Todos os jogos dão prazer a relatar do Porto. Agora, Pronto, qual foi aquele que te deu mais orgasmos? sim, Múltiplos, Pronto. triplos. houve dois jogos que eu realço. Curiosamente contra a mesma equipa. Agora estou pensando bem, curiosamente contra a mesma equipa. Quase que morrias de coração. Foi o primeiro jogo que fiz fora do Estado Dragão, com a grande ajuda dos Super Dragões, que foi a final da Taça de Portugal. Foi o primeiro esse? No Jamor? O primeiro jogo fora do Dragão foi o de Jamor. O primeiro jogo que eu fiz fora do Dragão foi o de Jamor, na final da Taça de Portugal, do ano passado. Porto Braga, que fomos, com a ajuda dos Super Dragões, fomos na caminhoneta do líder macaco, do Fernando Madureira, e com toda a claque, lá fomos nós. Diga-se de passagem que foi um ambiente extraordinário, tanto na caminhoneta como depois lá no jardim no parque do Jamor. Foi um ambiente espetacular, autêntica festa da taça, e eu nunca tinha vivido assim, como órgão de comunicação social, como pessoa que estava a participar ativamente naquela final da taça. A emoção já era tanta chegar lá, o facto também de chegar e termos senhas para comer, e isso é que sabe bem, não é? Já tínhamos tido essa experiência Está antes. bem, mas esse facto... Já lá vamos também. Esse facto de... Tínhamos de irmos, catering. De irmos e termos catering à nossa espera e tudo. Isto para quem nos estiver a perceber, o catering é oferecido pela Federação Portuguesa de Futebol para os órgãos da comunicação social. Só isso foi um espetáculo. E depois chegar lá, e chegar ao estádio de Jamor, a irmos para a parte da imprensa, para a bancada de imprensa, a sentar, começar a ver aquela moldura humana a encher o estádio, e nós ali a fazer parte ativa daquele espetáculo de futebol, só isso era um orgulho enorme. Mas voltando à questão, foi o Porto Braga final da Taça de Portugal, e o Porto Braga desta época, que o Porto ganha 1-0 aos 92 minutos, o gol do Rui Pedro. Foram jogos que o jogo da taça eu chorei no gol do André Silva de pontapé de bicicleta. Está gravado isso, não se vê as minhas lágrimas a cair, mas está gravada a emoção do relato. Foi apagado. Eu tenho no meu Facebook ainda. Está no meu Facebook. Então Quem quiser pesquise, e está lá no meu Facebook o relato da final da Taça de Portugal. Falta uma voz, mas isso era evidente. E foi o jogo Porto Braga aqui no Dragão, que o Porto ganhou já no tempo de compensação, gol de Rui Pedro, que também foi
Foi um jogo importante para o Porto. O Porto tinha que ganhar mesmo para se manter ali na luta com o Benfica. O Porto ganhou já nos últimos minutos e foi um orgasmo autêntico. Esse já no tempo de compensação, e foi um exultar de alegria não só nas bancadas como ao microfone, e como foi sentido pelos ouvintes que estiveram a ouvir. E aliás, depois esse vídeo foi o vídeo que depois coloquei no Facebook, foi um vídeo viral. Infelizmente foi cortaram-nos literalmente as pernas a esse vídeo, mas isso são outros fatores que não sei se vais tocar nesse assunto ou não, mas são fatores... Cortaram-te as pernas? Cortaram-nos as pernas do vídeo. O nosso vídeo que já tinha milhares de visualizações, não só esse, como todos os outros vídeos da Rádio Portuense, com os inúmeros relatos que nós já fizemos. Decidiram bloquear os nossos vídeos, vai-se lá saber porquê. Pronto, são coisas legais, dizem eles, mas se formos a ver, não é só a Rádio Portuense que os faz, mas já é só a Rádio Portuense que eles decidem cortar. Que cortam, não é? Mas pronto, resumindo, foi jogo Porto-Braga na Taça de Portugal e Porto-Braga para o campeonato nesta época. Eu não queria tocar neste assunto, mas eu tenho que o tocar porque é forçosamente. Uma das coisas que tens tido algumas dificuldades é no diálogo com a direção de comunicação do Futebol Clube do Porto. Queres-me falar sobre isso um pouco? Ora bem, para falar nisso, se calhar tenho que falar na história toda. Não sei se tenho tempo para falar na história toda. Resumida. Pronto, resumidamente, eu acho, tenho esse sentimento, sinto mesmo, que da parte da comunicação do Porto, não da comunicação em geral, da direção em si, mas de alguns elementos, não, ou se falando mesmo, se calhar de um elemento do órgão de comunicação do Porto, que pelo facto de termos levado uma vez um convidado fora do normal, isto porque a Rádio Portuense inova, como eu já referi, e na altura decidimos inovar com convidados que não pertencessem ao futebol, que percebessem de futebol, mas que não pertencessem diretamente ao futebol. Que não trabalhassem no âmbito desportivo. Exatamente. Na altura, a minha ideia foi levar pessoas ligadas ao humor, para trazer algo diferente ao futebol, ou seja, enquanto eu relatava, os comentários da pessoa relatando o futebol, mas levando um pouco de humor, que as pessoas gostam de futebol, gostam de humor, e acho que isso se entrosava bem, e estava-se a entrosar bem nos relatos da Rádio Portuense. Eu levei comigo o Alexandre Santos, para quem não conhece, foi quem fez o filme do Estouro, dos Mitras, dos Gunas, e tem muitos vídeos virais pelo YouTube, o Alexandre Santos. Levei a Cristina Briona, uma atriz portuguesa e cantora e uma grande artista portuguesa que também pertence à Claque dos Pedragões. Levei o Filipe, o Lipinho, que também pertence à Claque dos Pedragões. E levei o Jaimão. O Jaimão, toda a gente sabe que ele é um humorista fora do convencional. Ele gosta, à sua maneira, de fazer o seu humor e fala muito bem. É um artista completo. Já referimos aqui numa entrevista que tivemos com ele, é um artista completo. E percebe de futebol também. Ele veio como comentador ao jogo Porto Sporting, que estava a ser uma época difícil, já não nesta época, na época passada. A época já estava difícil para o Porto. Ele veio o Jaimão para comentar o Porto Sporting no Dragão. O Porto perdeu 2-1, salvo erro. Ou 2-1. Ou foi 2-0 ou foi 2-1, mas acho que foi 2-1. O Jaimão nessa altura já era conhecido por ter feito uma vez um vídeo viral que envolvia o Casilhas. Ele, como humorista, tem todo o direito de fazer, ninguém leva a mal. No relato do Porto, que eu levei comigo, o Jaimão fez alguns vídeos em direto para seu benefício, acho muito bem. Ele foi o meu convidado, não o iria impedir de fazer, e ele fez os vídeos, nada de mal contra o Porto, diga-se passagem, não fez nada de mal. O Porto perdeu, infelizmente, e o Casilhas, envolve Casilhas. O Jaimão pegou no vídeo, fez um vídeo normalíssimo, como qualquer portista era capaz de fazer. Um portista, mesmo portista ferrenho, é capaz de não levar isso a mal, não leva a mal. Aliás, todos os portistas que viram, os comentários foram positivos. E o Jaimão fez um vídeo a dizer que ia fazer na conferência de imprensa, ia falar com Casilhas relativamente ao golo que ele sofreu, que infelizmente foi um golo em que o Casilhas foi mal batido. Pronto, nada de mal. Até aqui pensava eu que nada seria de mal. Tínhamos o jogo a seguir, que era o Porto Boa Vista,
Último o jogo. último jogo da época, e que normalmente nós pedimos a acreditação para o jogo e pedimos a acreditação uma semana antes, ou melhor, na semana que antecede o jogo. Pedimos a acreditação e qual não é o meu espanto, Foi-vos negada. foi negada, mas com um e-mail quase a dizer que a Rádio Portuense negligenciou e que maltratou o Futebol Clube do Porto. Toda a gente sabe, isso é prova viva hoje em dia. Felizmente, são cada vez mais que ouvem a Rádio Portuense e são cada vez mais que sentem o Porto na Rádio Portuense e seguem o Futebol Clube, os Jogos do Porto na Rádio Portuense, felizmente. Sabem que a Rádio Portuense é dos poucos órgãos de comunicação social, para além de ser a favor da cidade Luís, do Porto. deixa-me interromper-te. Para quem está na escuta da Rádio Portuense, o segundo gol do Futebol Clube do Porto, Sporting de Braga, final da taça da época passada, Luigi Mesquita a relatar e a chorar ao mesmo tempo. Desculpem, eu estou sem voz, mas o meu coração está a bater tão forte. É golo do Porto! Gol! É do Porto, pontapé de bicicleta de Adé Silva! Eu disse que ia ser... Tu choraste mesmo, meu. Só agora Eu que és chorei tu, mesmo. tu parecias um Eu chorei menino. mesmo, estavam as lágrimas. Continua então lá completamente com o teu comigo. raciocínio. Desculpa interromper-te, é que eu fui buscar aqui ao nosso baú esta gravação. E aí não houve falha nenhuma, aí não houve que esconder que eu era portista ali no meio da comunicação social toda. Não há nada a esconder, não tenho nada a esconder a ninguém. Aliás, estamos a falar numa questão que a própria pessoa estava lá e viu realmente que nós fomos ao Jamor e dignificamos os relatos de futebol e dignificamos o Porto nesse relato. Bem, voltando à questão, foi-nos negada o jogo Porto-Boa Vista pelo facto, e recebemos no mesmo e-mail vários links a referirem o facto de nos negarem a entrada no Estádio Dragão. Esses links incluíam, claro, os vídeos do Jaimon. Claro que eu estressei logo, fiquei nervoso, completamente nervoso, pois vi que estava a ser fechada uma porta. Não o facto de estar a ser fechada a porta à Rádio Portuense, mas o facto de estarem a fechar uma paixão que eu estava, não só a paixão do meu Porto, mas a paixão de relatar o meu Porto, estava a ser fechada nesse momento. Então eu vim praticamente chorar para os braços do Carvalho. Quem ouvir isto vai parecer um bocado gay, mas isto pronto. Eu vim chorar. Entrei aqui nervoso pelo estúdio. Na altura estava a iniciar-se um programa. Tive que ir lá para fora tomar algo com Carvalho e tivemos que ponderar se realmente iríamos continuar com os relatos ou não. Mas o Carvalho, como bom diretor também desta rádio, decidiu falar com o nosso diretor, o outro diretor da rádio, e o Dr. Miguel Abreu, e fazermos um novo e-mail para o Futebol Clube Porto. Mas neste caso decidimos incluir no e-mail, que na altura era o diretor de comunicação do Porto, o Dr. Rui Cerqueira. Não temos nada a esconder, estávamos perfeitamente de consciência tranquila. Enviámos um e-mail a quase implorar que voltássemos a ter o relato do Futebol Clube do Porto na Rádio Portuense. Desculpa Mas lá. um implorar de uma forma De haver justiça. de justiça. Não implorar de que fizemos asneira, porque nós não fizemos asneira nenhuma de todo. Aliás, acho que fizemos informação e entretenimento ao mesmo tempo, porque nesse jogo em questão, nesse Porto Sporting, o Porto perdeu, todos estivemos tristes, mas ao fim e ao cabo, com algum humor da pessoa que eu levei, neste caso o comentador, foi para isso mesmo que eu levei esse comentador, para introduzir o humor nos relatos de futebol. De alguma forma ele tirou a tristeza aos portistas que naquele jogo viram o Porto perder em casa, e de alguma forma de contornar a situação com alguma piada. O Jaimão conseguiu, mas pelos vistos alguém não entendeu a piada, ou por falta de inteligência, ou por não sei o porquê, não entenderam a piada e decidiram cortar as pernas à Rádio Portuense. O que é certo é que voltámos a lá estar, porque
se calhar viram que realmente o trabalho da Rádio Portuense é um trabalho bem feito, é um trabalho bem desenvolvido, é um trabalho que está a ser cada vez mais trabalhado e cada vez mais profissional sem o sermos. Nós não somos profissionais, mas levamos isto de maneira profissional. Infelizmente, mal ou bem, as pessoas têm que dar o braço a torcer e compreender que a Rádio Portuense é uma rádio do Porto, uma rádio ao serviço da cidade de Porto, uma rádio ao serviço das coletividades do Porto. Claro que neste caso não temos tempo para mais, para dar a volta a todas as coletividades, que isso para nós é impossível, para um grupo tão pequeno como nós, que não faz isto na nossa vida, é impossível para nós, mas só o facto de realçarmos o Porto, que é o Porto, o Boa Vista e o Salgueiros, estamos a fazer serviço público, continuaremos a fazer serviço público, e porque quem não, tem que compreender que somos uma rádio do povo, e o povo é quem mais ordena. Luís. Olha, Vila Morena. Desculpa, Deixa eu Rafael. falar. Não há problema absolutamente nenhum. Deixo nada a falar, que eu quero ir jantar e ele já Estou a falar muito. Achas que estou a falar muito? Não, meu, isto devia de acabar às 22 horas, já são do 22 Razoável. e 20. Está- Olha aí comentários, temos aí comentários. Estás Vai ver as moderado, pessoas. moderado. Queres ir ver os comentários primeiro? Temos aqui comentários, as pessoas ficam tristes. pergunta. Vão dar aqui um Luís, de abraço. seguida vamos ver os comentários, está bem. tá bem, Peço vamos. desculpa Desculpa estar a eu, interromper o Rafael. diretor executivo, Ele mas não é nada, ele aqui é convidado, eu é que sou o Hoje- diretor. acima de Hoje- tudo és hoje sou convidado convidado. hoje, por isso Ele manda quando estiver aqui. o povo é o que mais ordena, mas hoje é o Carvalho. Quem manda? Oh, boy, Quem hoje estou manda? aqui, hoje não faço nada. Faz a pergunta. Qual é o sentimento de relatar a seleção nacional? Ui, é outro sentimento espetacular. Claro que relatar o Porto, é relatar o meu clube. Há pessoas que dizem o meu clube, a minha seleção é o meu clube. Sim, eu tenho o meu clube é o Porto, sem dúvida nenhuma, sou portista até morrer, mas claro, eu sou português. E poder ter a possibilidade de também relatar a seleção portuguesa para os portugueses também é um orgulho enorme. Tanto para mim como para o Carvalho, sei que para o Carvalho também o é. E como nos próximos relatos também vamos trazer o João e o Jonathan, que também são quem fazem os relatos aos Salgueiros, também vão fazer parte dos relatos da Seleção Nacional já para agora para a Taça das Confederações. E sei que também para eles vai ser um orgulho enorme. Ou seja, vamos todos para a Rússia. Vamos todos para a Rússia, para a Taça das Confederações. Não sei como, mas nós vamos lá aparecer. O facto de poder relatar a seleção nacional para todo o mundo, sem dúvida nenhuma, é um orgulho enorme. Podemos estar a representar a nossa pátria. Claro que hoje em dia, voltando à questão de haver muita comunicação social a acompanhar a seleção, e se há a acompanhar o Porto, então a acompanhar a seleção ainda há mais. Mas tenho só que dizer aos nossos ouvintes que acompanham a Rádio Portuense que podem continuar a acompanhar a seleção, neste caso, na Rádio Portuense, com aquele sotaque. Já saiu o sorteio e eu vou relatar o México. Portugal com o México. Tu vais relatar os nomes mais fáceis, já percebi. Tu queres relatar mais que são nomes fáceis de Não, relatar. porque já conheço alguns que jogam cá em Portugal. Porque jogam todos no Porto. Laiun, Corona. Vamos então até ao Facebook e mandar um grande abraço para o Vicente Reis, ele que diz que gosta muito da Portuense porque tem muita música portuguesa. A Ana Rosa Porto sempre na foto. Ruben Oliveira, somos Porto. Cecília Matos, beijinho à família Mesquita. O António Mesquita, já falamos nele. Silveira Moreira, fixe. O Fábio Ferreira, abraços desde a Alemanha. Grande abraço para a Alemanha. Mónica de Bremaker, adoro ouvir os relatos do Luís. O Tony Mesquita diz, é um amor esse gajo. Prontos. E a Verinha pergunta logo por ela. E eu, quer dizer que, não sei, deve ser se ela é um amor. É teu primo, não é? O António Mesquita. É meu amor, Tony. Ó, Tony, pega lá um beijinho. Filipe Freitas diz a melhor rádio. Andris Silva diz olá, boa noite. O Denis Silva também já falamos nele. A diretora também já. Ricardo Lopes, falta o dragão ao fundo também já. O Oliver Lamour é o padrinho do povo. Falaste no Luís Lobo? No Luís Lobo está cá para cima. O Luís Lobo que me diz, eu já vi, em grande. Um abraço para o Luís. Um grande abraço. E para o Luís. irmão, para o... Tu é que sabes, são os teus ouvintes. Sim, Luís. Mas eles aqui têm aqui uma coisa mais importante. O Vítor Ferreira Menezes diz, minha nossa, os dois na Rússia. Pois é, não vamos dois, vamos quatro. Silveira Moreira, excelente conversa de ouro com o Douro em fundo. Pois é, o nosso querido Rio Douro ali de fundo da Rádio Portuense.
O Dani Silva, grande abraço também para o Dani Silva, também quer ver. Hã? Também Quer ver ler isso ou da ver isso da vassoura. vassoura. Pois é, aquele quer ver é a dança da vassoura. Está toda a gente pois muito é. entusiasmada com a tua Estudassem. dança da vassoura. Pois é. Claro. Vamos continuar com a É? entrevista. Vamos continuar com a entrevista. Querem saber mais? Estudassem. Rafaela Guimarães. Tens mais alguns projetos relacionados com o Futebol Clube do Porto, além dos relatos? Eu só posso dizer assim. Eu despedi-me do meu trabalho. Deixa o quê? Cala-te. Eu despedi-me do meu trabalho. Do teu Do emprego? meu emprego. A sério? Está sem primeira mão. Estou a dizer isto em primeira mão. Estou a dizer isto em primeira mão. Última hora. Luigi Mesquita demite-se do emprego. Demitido do emprego. Eu trabalho numa multi... Luís Goxa internado no Isto porque hospital. nós, pronto, quem não conhece a história da rádio, eu já expliquei um bocadinho, mas quem não conhece a história da rádio, todos nós temos a nossa profissão, temos o nosso trabalho e tentamos fazer um bocadinho de rádio. Eu tenho a minha profissão que não é profissão, é o meu emprego, é o meu trabalho. Trabalho numa multinacional italiana, ligada à moda, mas que não me realiza. E para eu me sentir realizado tenho que fazer algo que gosto. E para não me alargar mais, posso dizer que saí do meu trabalho, do meu emprego, para pintar a minha profissão mais de azul e branco. Mais novidades, Em brevemente. breve. Tá? Deixa-me fazer-te aqui uma pergunta. Qual foi o momento mais feliz que tu tiveste em reportagem exterior? O momento mais feliz Em reportagem. exterior. Olha, agora fizeste uma pergunta difícil. Gostas? Pô, quem é que faz estas perguntas? Eu? Quem é que é o diretor? Que nome é que dá a direção que faz as perguntas? É a direção de redação? Não. Quero mandar um abraço para o Oliver, que está a dizer falto eu. Um abraço, Oliver. Olibinho. Ora bem, As perguntas são elaboradas pela a minha colega de apresentação de conversas de Rafaela a doutora Guimarães, Rafaela Guimarães. Fogo, Rafaela, agora lixaste. escritora. Agora É bom sinal. Agora é bom sinal. agora o que me deixou... Tens- Eu gosto desta parte. Tens quando 30 apanho as pessoas de segundos. surpresa. Tens Reportagem 30 exterior. segundos para ires buscar Sabe? para aí 200 Tem que reportagens que pensar- já Exato, fizeste. tenho que pensar muita coisa. Rápido. São muitas reportagens, tenho que pensar em muita coisa ao mesmo tempo. Pá, não sei, tenho que dar. É que apesar de ser só 2 anos, há muita coisa que já fizemos em exteriores e assim que me deixou mais feliz. Feliz. Queres que eu reformule para te facilitar a vida? Se calhar. Não me apetece. Que te deixou mais Tu aos feliz. outros convidados reformulas as perguntas, porque é que não vais reformular a minha pergunta? Que é para Não te pôr à por... reformulamos. Não? Reformulamos, sim. Semana passada reformulei uma. Feliz. Ele está na escuta, esqueceste. Ele é o diretor. Não sei. Pá, sim, de repente, feliz, exterior. Opa, feliz. Qual a isso. reportagem que te deu mais orgulho fazer em exteriores? A reportagem que deu mais orgulho. Em exterior. Nunca pensei deixar o Luigi sem palavras, mas... Porque lá está, é que tudo que cada coisa, a mínima coisa que a gente faça para a rádio, a mínima reportagem que seja, É uma emoção diferente. é emoção fazer porque estamos a contribuir, por mais pequeno que seja, estamos a contribuir para o progresso da rádio. Se calhar para umas pessoas não tem interesse a reportagem, sabemos que para outras pessoas vai ter interesse, assim como para nós. Apesar que para nós todas as reportagens que fazemos têm interesse, e que é o caso, lá está, é difícil responder a isso porque todas elas, opá, não sei responder a isso, pá. Que coisa, e agora isso Pá, também- estás a ficar Opa, nervoso. Vamos Eu voltar. Quero arranjar uma, eu não consigo. Vamos reformular novamente a pergunta, complicado, Rafael. Luís, posso reformular? Podes reformular. Qual foi o momento mais cómico ou embaraçoso que tiveste No exterior. numa reportagem em exterior? Sim. Então vou Te faltar sentisses aquele- mesmo embaraçado, mesmo que pensasses se tivesse um buraco naquele momento. Isso traz água no bico, mas não estou a ver o que é. Caraca, pá, agora deixa-me ter que falar mesmo aqui o calão.
Pô, vocês estão-me a tramar, né? E eu estou a ficar sem jeito. Estava a ser muito fácil. Estava a esta ser fácil entrevista. demais. Estava- Pô. Eu estou a pensar em tudo. Sei lá. Temos o Aerosporto. Com o Aerosporto fui convidado a fazer um casting gay. Em Sentiste direto, Em intimidade? direto. Jura, desculpa, esta é É novidade. verdade. em Foi. vídeo, imagem, Tá. áudio Tem e som. vídeo, tem áudio. Quem quiser pesquisar, pesquise Foster Rivera, Rádio Portuense. Foi o próprio Foster, ator pornográfico gay, que me convidou a fazer um casting com ele. E o Luís aceitou. E eu aceitei. E depois Só que- fugiu do gajo. Só que só aceitei, não fiz nada. Atenção, pessoal. Não, isso eu não sei, porque ele depois fugia lá no Eu só aeroporto. aceitei para as câmaras porque ficava bem, não é? Como repórter. Pá, tirando. Essa é uma delas. Ficava bem Isso- para as câmaras. E isso já foi há 2 anos. Agora, este ano já no Aerosporto também fizemos uma grande reportagem de exterior também no Aerosporto. Porquê que cada vez que falamos em embaraço estás-te a lembrar do Aerosporto só? Porque são as coisas que fazem, que sei lá, quando se liga sexo e rádio e televisão, as pessoas se viam lá, o que é que eles fizeram? O que é que eles fizeram? Não fizemos nada. Nada que ninguém não faça em casa e deixe de fazer. Agora, voltando ao Aerosporto, estive a experimentei artigos de sadomasoquismo também ao vivo. Também foi. Experimentou. E eu e o Carvalho era o. Ei, não me Não metas é- nesse Também filme. participaste, não, lá. Não me Tens- metas não, nesse filme. Também participaste. Eu não, eu só entrei dentro de uma jaula e fui Olha, enganado. olha, E fui enganado. O Carvalho entrou numa jaula. Vai esta Isto no conversa, salão tá. erótico, meu Deus, o que é que isso quer dizer? Bem, opá, deem-me luzes, sei lá. fiz Eu não tanta tenho coisa. nada que te dá Mas luz. olha, nós não temos a mínima noção. Qual foi o momento? Eu sei Não, qual eu foi o penso que momento. vocês- O Carvalho talvez Eu sou saiba. sócio Eu- dele. Ele vai lembrar algo. Não Eu vou elaborei dizer. a pergunta sem saber. Pois não. É mesmo curiosidade. Pá, Ele mas não me deu nenhum muito feedback. sinceramente, Há muitos. há coisas que. Há aventuras que já tivemos sem ser a reportagem em si, que se me perguntares, eu vou-te dizer quais foram. Algumas delas que sim, mais cómicas e mais engraçadas. Agora, a reportagem 10 em segundos. si. Reportagem em si que. Não quer dizer que seja uma reportagem. Ela já te reformulou com a pergunta. Nestes 2 anos, um momento cómico ou embaraçoso que tivesses passado ao serviço da rádio? Ou... Pá, só se forem ter entrado numa casa de meninas a meio de uma viagem após um jogo de futebol. Sem saber. Queres contar esse filme? Eu estava mesmo a pensar nele. Pois é que isso foi dos primeiros e que acaba por ser o mais. É que foi de tudo. Isto Mas foi... entraste sem saber que era uma casa de Bem, conta. Eu conta, vou-te conta, deixar conta. contar. Então foi assim. Isto foi Mas conta completo e rápido. Isso foi completo e rápido, é difícil porque a história. Porque a viagem foi muito longa. Fomos para o Estoril. Foi no jogo Estoril Boa Vista. Segundo jogo da... Eu Não, fui como segundo comentador. jogo da temporada. Na outra, sem ser esta época, foi na época anterior. Não, Na foi na época primeira 2015, época do Boa 2016. Vista. Foi na primeira época do Boa Vista na Primeira Liga. Segundo jogo fora. Segundo jogo da Portuense fora. Eu fui como comentador do Carvalho ao Estoril. Fui eu e, na altura, a Ana Teixeira, também como colaboradora da rádio. Fomos até ao Estoril. Para lá, a viagem já foi algures... não, podemos dizer que para lá a viagem foi normal. Foi rápida. Foi rápida, foi normal, foi rápida. Fizemos várias paragens, mas foi rápida. Prontos, para porque vês cá, o outro a chorar, também não vale a pena dizer que viste o outro a para chorar. cá, quem é que vimos a chorar? Ah, não foste tu, foi a Ana. Para cá é que já foi mais atribulado. Primeiro porque eu sou um cabeça no ar e eu guardo a carteira no bolso. Depois temos ido ao restaurante, a um restaurante mexicano, que por acaso era um restaurante mexicano, sem querer também. Mas diga-se de passagem que a comida não valia nadinha. Eu nem vou E o referir vinho qual foi, tinha água. não valia nada de nada. E eu, ai que saudades de uma francesinha ou de umas tripas, mas lá para baixo é complicado, não há hipótese. E mete a carteira ao bolso, nós arrancamos, chegamos, para passar temos andado já aí alguns quilómetros, sei lá quantos já, 10. pai, 10 quilómetros, e eu, a minha carteira, deixei a carteira no restaurante. E nós, oh não, procurei, estou lá, fui à mala procurar a carteira e ele não está aqui, vamos para trás. Fomos até ao restaurante outra vez. Quando saio do carro para entrar no restaurante, meto a mão ao bolso, afinal a carteira está aqui. Pronto, tudo bem, andamos mais 10 km para trás, toca a andar outra vez tudo para a frente. Siga a viagem. De referir que fomos e que tu metestes na cabeça que quiseste vir de Lisboa para o Porto pela Nacional Isso não número fui eu 1. que meti na cabeça. Isso fui eu que meti Foste isso na tu, cabeça. foste. Pronto, deixa lá. E é para ser diferente. Para Depois, teres uma vista mais bonita, não é? claro, vê-se dá-se assim curvas e contracurvas, é melhor.
Depois para cá vimos descontraídos. Isto passou-se muita coisa depois, entretanto. Mas o mais concreto, depois andávamos atrás de um sítio para tomar café. Isto ao fim de já 2 horas de viagem, queríamos tomar café. E depois ali pela Estrada Nacional não há nada, não havia nada. Ou havia, estava fechado, o que havia estava fechado, ou não havia nada. E ao fim de 2 horas, 2 horas e meia de viagem, isto porque pela autoestrada demoras cerca de 3 horas, pela Nacional demoras quase 4 horas a chegar ao Porto. Até que estávamos a passar por um sítio que dizia Snack Bar. Nós até já tínhamos passado. E eu, olha, está ali um aberto. Aquele Snack Bar está aberto. Eu falei, olha, vamos aqui. Estávamos a ressacar autenticamente por cafeína. Já não tomávamos café há 2 horas e meia. E estávamos a ressacar por algo. Neste caso estávamos a ressacar por cafeína. E eu, vamos ali. Dizia Snack Bar. No Tolde, Snack Bar, já não lembro o nome. Mas dizia mesmo. Sim, Snack dizia Bar. Snack Bar. Apesar de ter umas luzes neon na janela, na montra, e na porta ao lado estar a sair uma menina. Mas era de noite? Sim, Era de noite, já madrugada. era para aí 2 da manhã, para aí. O jogo acabou às 7. O jogo acabou às 7 da tarde, nós ainda estávamos na estrada às 2 da manhã. Não havia nada para tomar café, mas encontrei ali, era um Snack Bar. Não tem culpa do Tolde dizer Snack Bar. Nós pronto, vamos aqui. Mal entramos da porta para dentro, a porta até estava aberta e tudo. Mal entramos da porta para dentro, e eu olho assim de esguelha pelo meu lado esquerdo do olho, vejo 3, nem eram meninas, eram 3 senhoras, já dos 50 para cima, uma de leque, outra daquilo parecia uma t-shirt, só t-shirt praticamente, com umas pernas típicas, não é? Pronto, nada contra, mas há quem goste. 3 lá sentadas, e depois pedimos o cafezinho. E depois, aqui eu até estava-me a sentir mal, era até pela Ana Teixeira, que até ela, de nós dois, era que se estava a sentir melhor. Só eu e o Carvalho que nos estávamos a sentir mal até. Depois pedimos o café lá ao... O desempregado de café, que tem outro nome, mas Olha, teu olhar ali para o dicionário da cidade do Porto pode-se chamar um azeiteiro. Depois olhámos para o azeiteiro, que lá estava. O azeiteiro que estava atrás. Pedimos os cafés, ele sempre a olhar por nós com ar desconfiado. E, olha, é o mesmo café que queres? E nós, 3 cafés. Ele olhando assim, e ele só a segunda é que entendeu. Os cafés. Tomámos o nosso cafezinho. Café podia ser um troco, precisa. Pois, lá está. E no fim, tomámos o nosso café rápido, para não estar ali muito tempo. Tomámos o nosso café rápido. E o Carvalho vira-se para o homem, quanto é? Perguntou assim, quanto é? Ora bem, perguntar quanto é num bar daqueles. Não falo. Quanto é? Não acredito. O homem olhou para o Olha Carvalho. lá, eu perguntei quanto é os cafés. Obrigado. Eu tomo café, pergunto quanto mas é não que te eu vou esqueças, pagar. estavas a perguntar quanto é a um azeiteiro. Quanto é? Com 3 meninas atrás, meninas de 50 anos para cima. Quanto é? O Carvalho pergunta quanto é. E claro que o azeiteiro se perguntou à segunda, os cafés? Perguntou mesmo, os cafés? 50 euros à primeira e depois à segunda Logo. é que perguntou eu, quem? E ele, os cafés? Aí o homem viu logo que já estava a meter Desviou, nojo. estava a meter nojo, ele se esforçou mal. E nós lá pagámos. Andor Violeta. Não, tu ias pagar e uma vez mais esqueceste da carteira não sei onde e foste só ao carro buscar a carteira. Eu e a Ana Pois ficámos foi, lá verdade, dentro. Também é verdade. Fui outra vez ao carro buscar a carteira. Mais uma vez esqueci-me da carteira. O não sabia Gitinho onde é que tinha a estava carteira no bolso. E lá está. E também criou o suspense ao homem. O que é que aquele vai fazer ao carro? Se calhar vai buscar objetos que estava a experimentar no aeroporto. Eu lá fui, que ele deve-nos ter visto em alguma reportagem. E ele lá ficou a pensar o que é que ele foi buscar ao carro. Pronto, fui buscar a carteira, pagámos os cafés e viemos embora. Só que também mal estávamos a sair, eu olho para o lado e ao lado ainda tinha mais uma portinha e estava a ser uma senhora a apertar as calças e um homem a apertar o casaco. Também sei o que eles estavam a fazer. E pronto, e seguimos viagem para o nosso Porto, assim, sempre o quanto antes que alguém nos fosse tipo o Correio da Manhã nos visse e dissesse Rádio Portuense. Vamos para a música porque voltamos já para as despedidas. A próxima música
ela cantada por Luigi Mesquita. Na viola tivemos o Jorge Oliveira e é o hino ao mítico derby portuense Boa Vista Futebol Clube do Porto. Letra de Luigi Mesquita, música de Rui Veloso. Vai então fazer aqui uma pequena brincadeira para evidenciar este derby da nossa cidade invicta, o Boa Vista FC e o FC Porto. Na viola temos Jorge Oliveira e nesta letra alterada estou eu, Baco Zainas. Ora, vamos lá então. Quem vem e atravessa o rio junto à Serra do Pilar, vê Boa Vista com brio e nas antas a brilhar. Quem te vê ao vir da ponte, sejas homem ou menina, com vitória no horizonte do clube que te fascina, de bandeiras bem içadas na Ribeira ou na Foz, há panteras negras raçadas e dragões de azul feroz. Neste duelo grave e sério, pois é, nesta cidade história mítica, mas neste Porto não há mistério, pois é o derby da invicta. Ver-te assim de azul e branco, és dragão a 100%. Pois és, assim de xadrezado, uma pantera com sentimento, e que não seja a última vez, na liga ou mesmo na taça, rever-te com altivez neste derby portuense com raça. Muito obrigado a todos que se largaram assim uns minutinhos para ouvirem esta letra. Que seja um bom espetáculo nesta cidade mítica, esta cidade bonita, esta grandiosa cidade do Porto. De regresso a esta conversa de ouro com Luigi Mesquita, hoje como nosso convidado. Foi mais fácil fazer a entrevista hoje, não foi, Rafaela? Ou foi mais difícil para ti? Para mim, Não foi mais difícil. Para não. mim é difícil, Laura, vai estar aqui. É? Achas Não, estranho? não acho difícil, mas aquela pergunta foi difícil. Aquela pergunta, ainda estou aqui a pensar, qual foi a mais feliz? A reportagem exterior mais feliz? É difícil, não dá para responder a isso. Não? Não dá para responder. Mas eu tenho uma reportagem que fiz que foi um dia muito feliz para mim. Queres Mas eu responder tu não, isso? não. Já É uma tens o coisa próximo? muito só minha. Muito só minha. Mas foi um dia muito feliz. Foi um dia muito... que ficou marcado. Pode a rádio durar mais de 90 anos, que aquele dia ficou marcado na minha memória. O Oliver Lamour no Facebook diz: as cores dos nossos clubes são diferentes, mas isso não importa. O mais importante é fazeres e lutares pelo que gostas. O grande Oliver da dupla. Oliver, sabes o que é que interessa aqui? Isso agora é uma parte. É que o nosso clube do FIFA chega à primeira divisão. Pronto.
Já sabem que o vosso clube do FIFA tem que chegar à Primeira Liga. A Rafaela continua na briga com o seu iPhone. Não é, Rafa? Podes dizer... Estás a ter o microfone ligado. Pois, estava a tentar ser discreta, não sei. Não vale a pena, porque tudo o que tu fazes o microfone vai buscar. Mas não, desta vez não está a fazer. Não dá Eu mesmo. ia dar-te uns pequenos pontapés a mexer no carregador. Mas isso eu já estou habituado em todas as Pessoal, entrevistas. agridam-se sem ser em direto, senão as pessoas pensam que isto aqui é só pessoal bater-se aos outros. Vamos então para... Estamos quase no final desta conversa de ouro. Vamos então para as últimas perguntas. Rafa. Luís, qual é a tua maior ambição para 2017 em relação à Rádio Portuense? Ora bem, olha, 2017, 2018. Pode ser. Já 2017, estamos a meio do ano, por isso podes fazer. É para a próxima época. é assim, em termos vamos por partes. Em termos de futebol, o Boa Vista já está bem cimentado, ainda bem. Com os relatos do Boa Vista já ninguém consegue viver sem os relatos do Carvalho. Boa Visteiros, claro, já não conseguem. Mas não estão assegurados os relatos do Boa Vista para a próxima Apesar de época. não estarem assegurados, que eu acredito que haja alguém que consiga assegurar os relatos, pois é impensável os boavisteiros não conseguirem. Vai ser uma pena, e eu já pensei nisso várias vezes, e em conversas com o Carvalho, será muito mau para a Rádio Portuense não conseguir sustentar os relatos do Boa Vista. É complicado, é. Felizmente, para os relatos do Futebol Clube do Porto, vou ter um apoio importante, muito importante para os relatos do Porto, o que eu acredito que vai permitir cimentar ainda mais os jogos do Porto na Rádio Portuense. É difícil, é bastante difícil. Se calhar em termos de rádio, nós como já fazemos muita coisa diferente em relação a outras rádios, isto eu vou falar agora um pouco dentro da nossa área, dentro de rádios online. Não somos melhores do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Mas sem dúvida nenhuma que inventamos melhor que toda a gente e fazemos coisas diferentes do que mais ninguém faz. Somos autênticos. Somos autênticos, não há hipótese nenhuma. Deixa-me só meter entre parênteses com qualidade. Com qualidade. Existem muitas rádios online, ainda bem, porque as rádios online são muito boas para os nossos imigrantes. Aliás, a prova disso são os imensos ouvintes que nós temos, são imigrantes portugueses. Vimos aqui alguém da Alemanha, temos muita gente da Inglaterra, muita gente no Brasil, muita gente na França, Suíça, muitos imigrantes portugueses. Claro que as rádios online trazem de muito bom para os imigrantes. Como rádio, é uma ambição, mas também ao fim e ao cabo já acaba por ser, já o fazemos e já está muito cimentado na nossa rádio. É a qualidade, e isso sem dúvida nenhuma que nós a temos. Nós não vamos para as reportagens de telemóvel e microfone, com o microfone desligado só para a figura, não. Nós vamos para as reportagens, o microfone funciona, o som que sai é o som do microfone, não vamos fazer de conta que vamos fazer. Tentamos fazer sempre algo diferente. É claro que é difícil fazer coisas diferentes, há coisas que resultam, há coisas que não resultam, mas o que resulta há sempre alguém que queira vir fazer atrás. Meus amigos, vocês não vão conseguir fazer igual, nunca vão conseguir fazer igual à Rádio Portuense, porque não é só o querer fazer, é o querer fazer, é o saber fazer, é o trabalho que é preciso fazer por detrás, é a união que é preciso haver entre a equipa e acima de tudo é muito sacrifício para poder fazer as coisas andar. Não é só chegar, vou fazer igual e fazer. Não conseguem, assim nunca vão conseguir, assim nunca serão iguais à Rádio Portuense. Por isso é que a Rádio Portuense é e será sempre autêntica, não só na cidade de Porto, e a muito curto prazo, isso é garantido, a nível nacional, vamos ser das melhores rádios, claro, sempre referindo a rádios online, vamos ser das melhores. Já somos uma rádio boa, isso é garantido. Somos pequeninos, mas somos bons naquilo que fazemos e aquilo que nós fazemos. Por isso, aliás, olha, Brasil, um grande abraço para o Brasil, muita gente no Brasil, brasileiros e não só portuenses que estão no Brasil. Temos ainda muitas ideias para pôr em prática, só não as pomos em prática pelo facto que é muito difícil
E se calhar vou outra vez pegar nas partes das rádios online. Eu vejo muitas rádios online que têm capacidade financeira e humana para serem boas rádios, mas não conseguem. Nós não temos a capacidade financeira e vamos fazendo. Por isso, como eu estava a referir, a muito curto prazo, eu acredito que a Rádio Portuense será, a nível online, das melhores rádios nacionais que vamos estar, e acima de tudo com aquele orgulho que nos tanto caracteriza e que cada vez mais se vai identificando com as pessoas que se ligam à Rádio Portuense, que é o orgulho tripeiro, o orgulho portuense, aquele sentimento da cidade de Porto para todo o mundo. Por isso, voltando à parte da Carvalho, não faças essa cara, meu. Já estou quase a acabar. Isso Continua. Eu não estou-te a dizer nada. Não, mas eu concordo contigo. Esta cara do Carvalho, quando uma pessoa está a prolongar-se mais um pouco, intimida, meu. Começas mesmo a pressionar. Mete medo para perceber. A pessoa perde o raciocínio. Então, pessoal, acaba a emissão, tchau, também é. Exato. Não, pessoal, eu sei que o pessoal já está farto de me ouvir, mas eu volto a dizer... Deixa eu mandar um grande abraço para Pernambuco, Brasil, para o tio Mano. Tio Mano, o João Custódio é o ser genuíno e o nosso técnico, o Pedro Ferreira, a meter ali a bandeirinha de Portugal e do Brasil. Continua com o teu raciocínio, Luís. Pronto, muito resumidamente, a minha ambição é tornar a Rádio Portuense uma rádio dos portuenses, mas acima de tudo uma rádio para os portugueses, e que os que não são portuenses comecem-se a habituar que a cidade de Porto está na moda. E se a cidade de Porto está na moda, a Rádio Portuense também vai estar. Por isso habituem-se à ideia. Numa só palavra, 5 coisas que Luís Mesquita gosta. Sexo? Está bem, não é? Eu não. Bem que estás a rir. Futebol? Rádio? Família? E Porto? E há muita coisa mais. Carla. Que isso foi que se manda aqui. Carla Marques, se estiveres na escuta, É o família. Luís pôs a família em 4º lugar. Tu não disseste para pôr por ordem. Não quero saber. Não disseste para pôr por ordem. Atenção. É Olha, facto. Posso Não me continuar? ponham Vamos então continuar. Numa só palavra, 5 coisas que Luís Mesquita não gosta. Numa só palavra, 5 coisas que o Luís Mesquita não gosta. Falsidade. Mania de serem bons. Isto não é só uma palavra, mas como é que é dizer isto? Mania de serem bons. Pronto, já percebi. Não pronto. interessa. Terceira. A terceira, Benfica. 4ª. A quarta, não gosto de polvo ultimamente. Porquê? Não gosto de polvo. Por causa dos E, tentáculos? Dos tentáculos, há muitos tentáculos aí, eu acho que tu vai ficar enjoado Vai ser borracha, não é? de polvo. E, ela não desiste. e outra coisa que eu não gosto, 5. Falta a 5ª. não fazer rádio. Tu não gostas não fazer rádio. Não gosto de não fazer rádio. Ou seja, se eu neste momento fizesse rádio, Não te sentias não realizado. me sentia realizado. E felizmente, ao fazer rádio, sinto-me realizado, sinto prazer e é por isso que aqui estamos. Muito Todos. bem. Vamos então para a última pergunta Rafael. que a Rafaela Guimarães vai fazer. Luís, esta pergunta não é autêntica, mas é das mais profundas que eu conheço. O que é que dizem os teus olhos? Essa agora também. Olha, o que é que dizem os meus olhos? Eu não sei o que é que as pessoas. Eu já vi esse programa, por acaso. Eu adoro esse Só que não programa. ouço o que as pessoas respondem, não sei porquê. Ainda bem que não sabes, porque senão ias Porque assim, ter não a é, ia tendência tentar de fazer. copiar Ok. alguma resposta. O que é que dizem os meus olhos? Os meus olhos dizem que para alcançares tu os teus sonhos, os teus objetivos na tua vida, tens, já referi há pouco, é preciso muito trabalho, é preciso sofrer, é preciso ter ideias, ter opções difíceis, muito difíceis, é ter muitas chatices
que são boas, muitas chatices familiares, muitas chatices com amigos, mas acima de tudo confiante no teu trabalho e confiante de que mais tarde ou mais cedo vais tirar os teus frutos. Por isso os meus olhos dizem: trabalho, trabalho, trabalho para alcançar o teu sonho. É isso que os meus olhos dizem neste momento. Não desligues o micro. Estava a dizer as neiras há bocado e desliguei os micros. Podes dizer agora o obrigado. Obrigada, Luís. Muito obrigado. De nada, Rafael, eu digo Rafa porque isto é com muito carinho, já sabes. Rafael Guimarães, obrigado Carvalho Araújo pela oportunidade de ser o vosso convidado aqui nas Conversas de Ouro. Gostaste da entrevista? Gostei da entrevista e achei interessante ter perguntas que não há resposta. É difícil. Não, tu não tiveste Eu não tive resposta ao resposta. teu. Mas tu vais por acaso Ainda a estou a pensar pensar nisso. nisso. E vais até Eu vou dizeres, olha lá, afinal. Faz outra entrevista que eu agora já sei o que é que eu vou responder. Pois é, Mas agora nem difícil, daqui por não 10 anos consigo. eu te quero voltar a estar Não desse consigo. lado. Daqui a Ficas 10 aqui ao anos meu ainda lado. mais coisas vão surgir graças Não, a Deus ficas quiser. aqui ao meu lado, que é mais fácil ter-te aqui ao meu lado do que te ter aí. Luís, em nome da Rádio Portuense, em nome desta equipa do Conversas de Ouro, muito obrigado por teres aceito este convite, por teres falado um pouco de ti, dos teus planos pessoais, do teu projeto Rádio Portuense, do Padrinho Tuga e de todos os outros. Foi um enorme prazer receber-te e já sabes que quinta-feira, estás de regresso aqui ao Ativo. Quinta-feira, é verdade. Em estúdio. Posso dizer? Eu acho que posso dizer que Podes, vai ser já em podes, primeira mão. que já é confirmado. Quinta-feira vou regressar aos programas, a um especial, não vai ser novamente semanal, vai ser um especial na próxima quinta-feira a partir das 8 da noite, vou começar a emissão às 8 da noite, com o especial Ritmos Calientes, com a música afro-latina no ativo aqui, e vou ter um convidado muito especial, que é o Master Jake, o internacional, que vai estar cá no estúdio da Rádio Portuense para levar a todo mundo e a quem gosta da música kizomba, da música afro, estar muito atento, pois vai ser um programa em grande aqui na Rádio Portuense. De referir que Luís Mesquita também depois regressará com os relatos da Seleção Nacional já no próximo fim de semana, não é assim, Luís? Estaremos os dois aqui. Já na próxima. Acho que, eu acho que o sábado? próximo jogo é sexta-feira ou É sábado. sexta não é? ou sábado, não sei agora qual é, mas a nossa produção entre hoje e amanhã já nos vai mandar a isso. convocatória. Vamos ver quem vai. Ou eu ou tu estaremos aqui para o relato da Seleção Nacional. Luís Mesquita, que já tem assegurados os relatos do Futebol Clube do Porto na próxima época. Deixa-me desculpa lá, Carvalho. Eu estava-me a esquecer de agradecer às pessoas que contribuíram para o sucesso neste caso, não só da rádio em si, mas para o grande crescimento dos relatos do Futebol Clube do Porto na Rádio Portuense. É muita gente e várias pessoas, mas quero agradecer aos meus comentadores que foram, sem dúvida nenhuma, enriqueceram de que maneira os relatos da Rádio Portuense. Estou a falar do David Guimarães, grande comentador, grande analista de futebol, um grande convidado que esteve cá na semana passada. Exatamente, aproveito para mandar um grande beijinho ao David. O David, grande pessoa, grande amigo que eu felizmente conheci e vi que tinha ali um grande amigo, o David Guimarães. O Tiago Castro, que pertence ao Portal dos Dragões, ao Portal dos Dragões também especial. Um muito obrigado pelas partilhas dos relatos da Rádio Portuense. Isso mostra que para um site de grande nome no mundo azul e branco, no mundo portista, podermos ter os nossos relatos na íntegra na página do Facebook deste site é muito importante para nós. Por isso, muito obrigado ao Portal dos Dragões. Um grande obrigado ao Carvalho Araújo, o meu comentador, que é Sou eu! Carvalho Araújo, Sou eu. o comentador da Rádio Portuense também. Ao Pedro Ferreira, que tem sido incansável também nos relatos, não só de Porto, como de Boa Vista também. Em da equipa todas as reportagens exteriores ele tem exatamente. sido o nosso suporte. Um grande abraço para o Pedro, muito obrigado em nome da rádio. Um grande abraço também e em especial a todos. E vou-me esquecer de alguém. E estás a fazer isso, mas eu acho que vou-me esquecer de alguém e depois vou levar para a cabeça. Mesmo, depois fazes um comunicado a agradecer a toda a gente. Quero agradecer especialmente àquelas pessoas que se vão fidelizando aos relatos da Rádio Portuense. Olha, nem por falar nisso, temos aqui o Vítor Ferreira Menezes, o João Custódio, a Mónica de Bremker, que também está por aqui, que são pessoas que já começam a decorar estes nomes porque estão sempre
sempre ouvirem os relatos da Rádio Portuense, ouvir os relatos do Porto. Por isso, a estas pessoas e a todos aqueles que ouvem semana após semana os relatos do Porto, muito obrigado pela vossa simpatia, pela vossa... Eu deixo isso para o último, pá. Percebes? Pela vossa simpatia, pela vossa... por serem fiéis à Rádio Portuense e de, acima de tudo, gostarem de ouvir a Rádio Portuense e os relatos do Porto aqui na Voz de Invicta. E claro, quero mandar muitos beijinhos para o Jaime, para o Paulo Teixeira, para o Tony, para o Hélio, para o Olívio, para o Pedro, que é toda, sem dúvidas, que é a máfia Tuga do Padrinho Tuga. Um grande abraço para eles e um beijinho para eles todos. Um grande beijinho para a minha mãe, que também está a ouvir, senão ela amanhã não tem de comer. Eu achei que vais dormir na rua. Um grande beijinho para a minha mãe, para a minha irmã, para o meu cunhado, que também está aí a ouvir. Se não fosse a família, não tinha ninguém a ouvir esta entrevista. E um grande beijinho à minha mulher, à Carla Marques, e diretora também desta rádio. Um grande beijinho para ela. Por favor, abre-me a porta quando eu chegar a casa. Eu prometo que não vou parar. Põe a família em quarto lugar. Das coisas que mais gosto. Depois quer dormir em casa. Eu prometo que não vou parar em nenhum snack bar a ver minis com carvalho. Ai não. Por isso, olha, só tens de esperar mais 2 horas. Daqui a 2 horas abres uma porta, está bem? 1h. Pronto. Beijinhos. Um beijinho para a Yara, que já deve estar a dormir. Mas ela depois vai abrir isto gravado. Um beijinho para a Yara. Ela que já sabe cantar a música do Futebol Clube do Porto, as músicas da claque. Por isso está a ser bem ensinada. Por isso, muito obrigado a todos vocês que estiveram desse lado. Continuem aí a dar likes e coraçõezinhos e etc. Muito obrigado por serem quem são e muito obrigado por estarem desse lado. Obrigado, Luís. Vamos agora despedir aqui da Rafaela Guimarães. Rafaela, mais um convidado, mais 2 horas de emissão. Voltamos na próxima semana. Voltamos na próxima semana. Boa Obrigada, semana para Carvalho. ti. Boa semana. Espero que para a semana não andes aí à guerra com o teu iPhone e com o teu cabo do iPhone. Porque a Rafaela, para quem não sabe, isto agora é para descomprimir, já que o nosso. Já me cortar-lhe o pio a ele. Já foi. Já era. A Rafaela esteve aqui à porrada com o cabo do iPhone para tentar arranjar Mas carga. nunca a perder a concentração. Não, nunca. Não é isso que está em causa. Estou a falar na briga entre tu e o teu iPhone. Obrigado, Rafaela. Até à próxima semana. Vamos amanhã informo de quem sim é o nosso próximo convidado, para tu preparares uma vez mais uma excelente entrevista. E obrigado pela construção desta entrevista. A Rafaela, que é uma grande escritora, eu vou já falar. Queres falar outra vez? Esqueci-me de uma pessoa muito importante. Quem? E que foi o primeiro ouvinte da Rádio Portuense. Quero mandar um grande beijinho para o meu pai, que está lá em cima, e deve estar a dizer, aquele gajo é maluco, agora relata jogos do Porto. Eu certeza que ele anda a ouvir os jogos do Porto lá no céu, onde está, porque o céu é azul e o Porto é azul, e ele deve estar a dizer, e certeza absoluta que deve estar cheio de orgulho, acho eu pelo menos, para o José Mesquita, meu pai, que por coincidência ou não, a campa dele é 92, isso já quer dizer muita coisa. O Porto já ganhou, o Benfica foi campeão no minuto 92 e meu pai tem uma campa com o número 92 e só isso enche-me de orgulho, meu pai. Obrigado. Podes desligar agora o micro. Grande abraço, onde quer que esteja, um grande bem-aja ao Sr. Mesquita, ele que foi o nosso primeiro ouvinte e era o nosso ouvinte, ela continua na guerra com o iPhone. E Luís, fica já a saber que o momento mais bonito que eu tive em reportagens exteriores da Rádio Portuense foi o dia do batizado da tua filha, da nossa mascotinha, da nossa pequena não, que ela já é grande, da Yara. Pois, eu não estava em trabalho nesse dia. Pois, mas estava eu, meu filho. Estavas tu em trabalho. Estava eu a trabalhar. Pois é, e assim que termina mais uma Conversas de Ouro. Estivemos à conversa com Luigi Mesquita, diretor de conteúdos, fundador e narrador do Futebol Clube do Porto, aqui na Rádio Portuense. Eu prometo voltar na quarta-feira, 20h30, em direto. Vou tentar entrar em direto com os estúdios da Rádio Portuense. Estarei em mais um evento do Clube Sem Meta, num evento que irá surgir no Palácio de Cristal na próxima quarta-feira, mas até lá não
percam todos os programas aqui. Rafaela, uma vez mais, beijinhos, até para a semana. Beijinhos, até para a semana, Carvalho.